Tá. Pronto, beleza, ouviu. Pronto, vocês falem como se estivesse gritando o filho, viu? Me ajudem aí. Tá bom. Tá bom? Eu vou tirar o fone porque eu não gosto. Como é que Me vai incomoda. saber do retorno? Oi, mas dá pra saber. Modula ali, tá? Beleza! Deixa eu só dar mais um pouquinho aqui de grau. Pronto. Beleza. Pronto. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Sol, e boa noite, Kátia. Boa noite. Essa é a menina que alimenta Campo Formoso, que atende, né? É isso aí. Gente, tá aí. Vocês estão vendo aí, imagem com elas aí, a Kátia e a Solange. Kátia, começa você aí, se apresenta para o povo aí. Eu sou a Kátia, moro em Campo Formoso já tem uns 24 anos e já considero Campo Formoso minha casa. E o retorno desse carinho todo a gente tem todos os dias com a aceitação da população nos nossos comércios, antes um restaurante e hoje em dia um açougue, o qual faz parte da nossa vida e é tudo nas nossas vidas, porque é o meio da gente estar se sociabilizando, de estar tendo uma vivência com as pessoas de Campo Formoso. E a maior gratificação que a gente tem é do reconhecimento e do respeito. E eu gosto muito. Aprendi a amar Campo Formoso. Tenho uma filha de Campo Formoso. E para mim, eu sou baiana. Eu sou a baiana mais baiana que tem. Você é evangélica? Eu fui até uns 5 anos atrás. Hoje em dia eu sou, como é que se diz? Consciência pesada. Eu me afastei. Dos 13 anos até 5 anos atrás, eu sempre fui da igreja e nunca me imaginei vivendo uma outra coisa que não fosse igreja. Fui de participar de oração, de ciclo das senhoras, de pregação. Nunca fui do louvor e nem das coreografias, porque meu corpo nasceu em formato de concreto. Mas eu gostava muito. E aí eu abri espaço para o diabo abrir os meus olhos e ver as pessoas. E aí eu me desviei do objetivo que a igreja quer buscar Deus, né? E hoje em dia eu só trabalho e fico em casa. E dentro do meu comodismo eu penso assim, não estou pecando, eu estou bem. Mas eu conheço a palavra, conheço o propósito de Deus nas nossas vidas e ele traz uma certa tristeza, um vazio. Não aconselho ninguém não a se desviar, não tem uma paz. Há um constrangimento quando você conhece e você sabe que aquele ser tão maravilhoso que é de você, que é dedicação, que é presença, que é... Eu não oro. Hoje em dia, eu faço as minhas coisas, eu às vezes ouço como se Deus estivesse me dando um recado, me avisando. E eu sempre tenho pessoas assim muito boas perto de mim. Minha mãe é uma mulher muito forte em oração. Tenho membros da minha família que são pessoas de oração. E a minha vida ela está numa fase assim muito boa. Então eu acredito que as pessoas que estão orando, Deus tem ouvido bastante. E eu tenho fé de que um dia eu vou voltar para a igreja não porque é uma obrigação, mas porque eu vou estar pronta para Deus. Hoje eu não quero não. Hoje eu tô bem no meu comodismo. Hoje eu tô tranquila. É triste. Mesmo porque, né, só para não pular esse assunto assim, né, Sol? Na realidade, a questão de igreja, né? Por exemplo, eu particularmente também não congrego, não estou descongregado, como diz o pessoal, né? Fui adventista durante 38 anos. 38 anos, trabalhei para a igreja durante 20 anos. É uma igreja e linda. Hoje eu estou descongregado. É culpa da igreja? Não. Eu não acredito que nada seja culpa dos outros. Então, né? Eu fico até... Eu tô com vergonha, porque tem uma psicóloga que é uma mulher cheia de... Ela vai se apresentar aí, a gente, né? Mas eu acho que brasileiro é incrível, né? Brasileiro é pedreiro, é eletricista, é doutor, é médico. É assim. E eu acredito assim. Se as igrejas dessem as mãos em prol do social, para ajudar as pessoas, e parassem um pouco de pensar naquilo que elas tanto condenam, que é o eu, o meu lugar, o meu canto, a minha empresa, não é isso?
Porque, veja bem, um cara abre um supermercado, ele tenta colocar ali o melhor para todo mundo, para servir. E, às vezes, ele engole desaforo de um cliente. Aguenta ali calado porque quer vender. Então, na realidade, eu não vou dizer que estão vendendo a palavra de Deus, que a igreja precisa de sustento, todas elas, católicos e outros aí, Qualquer né? entidade precisa, né, para poder se manter. Agora, tipo assim, eu vou só lhe corrigir uma coisa. Nunca diga, eu estou em rebeldia, não. Porque a gente não vai à igreja, mas a Deus todos os dias você vai, eu tenho certeza disso. Às vezes você não precisa se ajoelhar, Deus não. Deus é tão misericordioso que a gente não consegue entender a grandeza de Deus, que Ele está com você. Com certeza. Ali do teu lado, cara, te amparando, cuidando de você, não é? Eu sinto então isso é que é importante. Que ele Agora é zelo. bom congregar. É. Eu estava conversando com um católico, só para depois a gente puxar, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu estava conversando com um católico, a gente começou a brigar o egozinho, né? Ele dizendo assim, eu falei com ele, para aqui em Campo Formoso, a maior igreja hoje, eu acho que é a Assembleia de Deus. Ele é a igreja católica. Eu digo, não é. Não é. E eu só esperando o argumento. Eu digo, eu vou lhe dizer por quê. Eu lembro quando tinha procissão de Santo Antônio. Cara, o santo dividia a cidade. Gente para frente, assim, era uma procissão que era uma coisa incrível. Vocês, né? Vocês são novas. Mas era incrível. Meu pai trabalhava no convento, era aquele negócio, a presença da igreja. Você vê um cara matando uma pessoa, e o que é que o cara fala? Você é crente? Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Você é evangélico, e o cara diz o quê? Não, você é crente, o cara acabou de... Aí o cara fala assim, sou católico. O cara tá na cadeia, sou católico. Né? Então, o que é que acontece? As pessoas, qualquer pessoa diz que é católico. Aí ele olhou assim para mim e disse, não, mas é verdade. Eu digo, não. Eu não sou adventista. Por quê? Porque eu hoje trabalho aos sábados. É mesmo, tem isso. Entendeu? Agora, eu continuo sendo cristão. Porque eu sou salvo pela graça e eu creio nisso, me apego nisso, todos nós. Porque você pode fazer o que for no mundo. Você não vai conseguir se salvar por méritos seus. Jesus morreu na cruz por nós. Isso não quer dizer que não viveu uma vida desonesta, né? Uhum. Mas pela graça somos salvos. E onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ponto final. Entendeu? Então nós somos. Agora não quer dizer que eu não procuro uma igreja, porque é importante você cuidar do seu lado espiritual. É bom. Mas como diz um grande cantor, né? Fernando Mendes, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Por isso que eu digo, católicos são poucos. Aquele praticante, que vai todas as missas, que participa, que, entendeu? Que constrói, que está junto. Esse é igual aos evangélicos. É verdade. Eu entendeu? Conheço alguns assim. Eu tenho uma tia que ela é católica. A boca dela é de abençoar. A fala dela, o dia a dia dela é de uma pessoa santa. Ela tem aquele respeito pelos santos, ela tem aquele carinho com a palavra de Deus. Ela sabe lhe aconselhar, ela está sempre falando de Deus, que é a minha tia Isabel. E é um ser humano lindo, que é calor? Maravilhoso o jeito dela. Vocês estão sentindo calor? Tem alguém na minha? Se tiverem, viu, a gente liga o ar. Não, estou com frio ainda. Ainda está com frio. Eu acho que eu vim de um lugar tão frio esses dias que eu acho que eu estou sentindo frio o tempo todo. Ainda está com frio no rosto. Bom, tá aí, gente, é isso aí. Agora pedimos a Sol, né, que se apresente. Eu acho difícil ninguém te conhecer, porque essa mulher anda por trás aí, tá na frente aí. Sol, primeiro se apresenta, seu nome, o que você fez. Você foi pro exterior aí, né? Saiu do Brasil? Foi, tem 2 semanas que eu fiquei 2 semanas fora fazendo meu doutorado, iniciando o doutorado. E retornei agora, sábado. Sei. Ô, Kátia, chega só mais um pouquinho pra cá, por favor. Para só chegar mais perto, para vocês dividirem o microfone. Não vão brigar igual as mulheres que eu fui numa novena aí e ficavam tomando o microfone da outra no fundo do carro. Eu que canto, santa. Sim, continue. Aí a gente chegou agora, que foi eu e mais 10 colegas. Fomos em 10, né? Teve uma que acabamos agregando, que é de Jacobina, e agora somos em 11. E aí somos em 11 que a maioria vai fazer o doutorado e uma vai fazer mestrado em Assunção, no Paraguai. Aí a gente chegamos sábado de manhã, e aí
a vida está voltando agora essa semana. Foi 2 semanas bem intensas. Como é que é? Você fez o mestrado? Fiz no Paraguai. Olha, no Paraguai. Não, o mestrado eu fiz em Portugal. Eu fiz o mestrado... A gente fez... Os professores portugueses vinham para Petrolina. E aí depois nós fomos para Portugal, para a Ilha da Madeira, onde a gente fez todo o processo. E aí nós fizemos... o nosso mestrado foi em Portugal. Inclusive a mesma turma. Cada uma na sua época. E aí a gente agora está fazendo doutorado em Assunção. Porque o euro está muito caro, né? Tá demais. Então... 5 pontos, alguma coisa? Tá 6. O euro tá 6 e o dólar tá 5 e pouco. E aí, até porque em Assunção também tem em dólar. A gente prefere pagar na moeda Agora, local. por que vocês vão a Portugal, vão para fora? O Brasil não tem? O problema do Brasil é que, assim, tem mestrados, tem doutorados, só que assim, muito restrita, né? A seleção é muito grande, tem muita gente querendo, né? A maioria que sai das faculdades querem ir para o mestrado, querem ir para o doutorado. E normalmente é a universidade pública que você precisa se dedicar exclusivamente a isso, né? Ou uma universidade particular, que nem eu vi algumas, que você precisa também ter uma dedicação exclusiva, só que aí você impede você de trabalhar. Você entendeu? Sendo que você vai para um outro país, faz um mestrado ou um doutorado em um tempo específico, vai e volta, fica nesse vai e volta e você consegue fazer seus trabalhos. Eu não posso parar minha vida para fazer o mestrado e doutorado numa universidade pública, porque ela quer que você fique o dia todo. E aí, como é que você se mantém, né? Aí tem as bolsas que o governo dá, mas elas não são suficientes. E muitas vezes também você não tem como parar a sua vida para isso só. Porque eu mesmo tenho 18 anos de formada, sou psicóloga de formação. Me formei em São Paulo, morei 20 e tantos anos em São Paulo. Não vou falar tudo, porque senão vocês descobrem a minha idade. Brincadeira. Eu sempre brinco isso com meus alunos. 22. Já somei. Eu fiquei alguns anos em São Paulo, saí daqui com 6 anos. Sou natural de Bananeiras, Pindobaçu, né, onde eu nasci. Uma cidade, um povoado maravilhoso. E morei a vida toda em São Paulo. Depois, tem uns 15 anos, fez agora 15 anos, que eu vim para Campo Formoso, entendeu? Ninguém nem acreditava. O meu primo mesmo, quando pegou meu currículo, ele não acreditava que eu viria. Porque eu terminei minha faculdade, fiz residência no hospital, e aí eu caminhei para essa área. Hoje, depois que eu terminei a residência, eu vim visitar meus avós e acabei deixando meu currículo e fui contratada e vim, entendeu? Inclusive, quando eu vim para trabalhar no CRAS de Laje dos Negros, que estava sendo implantado na época, que eu achei o máximo. Que lindo, Sol. Amo aquele lugar. Não, eu acho o máximo Lajes. Meu coração é Laje, sua parte. E aí, quando me disseram, você vai trabalhar no povoado quilombola, rapaz, eu fiquei numa felicidade. Eu contei para minha supervisora Tem gente que engraçado que tem profissional que... Mas eu achei foge, o máximo. Né? Inclusive, eu cantava reis, como dizem, né? Eu cantava reis. Quando eu terminava o meu trabalho, muitas vezes eu ia tomar café na casa das pessoas, ia bater papo para conhecer um pouco da cultura. Porque eu acho que a gente precisa nos conhecer enquanto povo, né? E aí, na época, a finada Riso, que era a secretária, e ela soube que eu também trabalhei um tempo com violência, né? E eu na época da minha faculdade, eu fiquei 2 anos e meio no Carandiru, fazendo avaliação psicológica de agente penitenciário pelo estado de São Paulo, porque meus professores, eles eram contratados, eram concursados. Um deles era chefe da segurança de São Paulo, e outros 2, que eram os que eu acompanhava, eles eram um do Tremembé e o outro do Carandiru feminino. E aí a gente começou a fazer avaliação psicológica de agente penitenciário. E aí só paramos quando o PCC atacou São Paulo. Aí foi a época que a gente parou, porque não podia mais entrar. Eu já estava 2 anos e meio no Carandiru fazendo essas avaliações psicológicas.
E aí a Riso soube disso e me convidou para trabalhar no CREAS, que estava sendo implantado bem na época que eu cheguei. Aí eu fui para o CREAS, aí depois eu não podia ficar nos 2 espaços, aí eu tive que escolher um. Aí eu acabei tendo que escolher o CREAS, por quê? Porque era na cidade e eu teria mais facilidade para arrumar mais 20 horas em outro lugar, porque 20 horas para mim não era suficiente para quem veio de São Paulo. Eu estava na casa da minha tia e eu queria um espaço para ficar um tempo, para poder minha mãe vir, meu pai vir, poder passear, entendeu? Se sentirem em casa também. Então, aí eu falei, olha, para mim não dá. E se for para ficar só 20 horas, eu prefiro voltar para onde eu vim, porque lá eu sei que eu tenho possibilidades e, inclusive, eu estava esperando a vaga de emprego sair do hospital, né? E aí, o que foi que aconteceu? Aí, eu fiquei no CREAS só, porque eu não podia ficar em CRAS e CREAS, segundo a consultoria na época. Aí, só tinha 20 horas. Aí, a Riso foi e me colocou mais 20 horas no CAPS, que também estava sendo inaugurou em julho. E, se eu não me engano, eu entrei no CAPS em setembro, outubro. Só esclarece uma coisa, pode parecer até ignorância minha. CREAS, CRAS e CAPS. Sim. Por favor. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. A gente trabalha no CREAS com violação de direito e com adolescente em conflito com a lei, que foi o que eu me especializei também. Eu já tinha feito um cursinho na USP, pela Universidade 5 de Paris, em violência, e fiz adolescente em conflito com a lei pela UNEB, da Bahia. Aí eu fiz 1 ano e pouco pela UNEB, adolescente em conflito com a lei. Inclusive, fui muitas vezes convocada pelo judiciário para fazer algumas escutas. E o CREAS, ele trabalha com violação de direito, quando, infelizmente, os vínculos são rompidos e existe uma violência. Aí a gente entra, enquanto psicólogo, assistente social, advogado, né, para ajudar essa família e para ajudar principalmente criança, adolescente, mulheres, né, que são vítimas de violência. O CRAS trabalha com famílias vulneráveis, então é o centro de referência da família. Então você trabalha com todas as famílias vulneráveis. Então eu tive a possibilidade de ter uma vivência nesses 3 âmbitos. O CAPS trabalha com saúde mental. Então, principalmente severo, né? Hoje e depois eu implantei o CAPS de Filadélfia, né? Fui convidada na época por Ode Jones, que é maravilhoso. Ele sempre teve uma visão muito boa. E ele me convidou para trabalhar no CAPS. Depois que eu implantei o CAPS, ele me convidou para ser coordenadora técnica, como ele chamava, né? Que eu não aceitei ser a coordenadora e ele quis que eu ficasse dando esse suporte e atendendo, que era o que eu gostava de fazer. Depois trabalhei no CAPS no CREAS de Jaguarari, no CAPS ajudei a arrumar o CAPS de Itiúba. Então, trabalhei em CREAS e CRAS em Pindobaçu, né? Então, tenho aí de CREAS e CAPS, mais de 12 anos. De CREAS, 12 anos, da assistência, 12 anos. Trabalhei em casa de acolhimento também. E CAPS, 16 anos. Você já percebeu que dá hoje... preguiça? Eu cansei, cara. Como é que... Você não tem medo de você, não? De você virar uma bomba de conhecimento assim? Tem 150 anos, eu acho já Não calculei. é, cara. Meu Deus do céu. Não. Gente, eu vou lhe falar. Eu às vezes converso com colegas meus. Alguns estão melhores que eu, até financeiramente. E eu encontro com algumas pessoas que eu sempre fui atrasado nos estudos. Por dificuldades e outras coisas, eu acho que é normal do baiano interior, né? Hoje não. Hoje não, Sol. Hoje não, mas antigamente, tipo assim, por exemplo, eu sou filho, meu pai e minha mãe são analfabetos. Eu fui uma criança que não gostava muito, assim, de enfrentar aqueles desafios e você sabe que hoje eu sei por que as minhas dificuldades e a falta de concentração que me levou a isso, né? Sim. Justamente, você é psicóloga, a gente já conversou sobre isso, você sabe que se eu soubesse porque tem gente que tem medo de psicólogo, né? Pensa que é coisa de doido, né? E não é. E não é, cara. E eu percebo que todo o Brasil, acho que todo ser humano, ele tem, eu vou usar a linguagem leiga, um probleminha. Ou
Que não é não assim, tem problema. Não sei assim, o que você quer dizer com não, problema. quero falar assim, de cabeça, vamos dizer assim, porque na minha época era doido e normal. Eu te entendeu? digo uma coisa, de perto ninguém é normal. Pois é, cara. De Sabe, perto mas você pode Quando a ter pessoa tá certeza. feliz, ela tá triste, né? Só eu me admiro. Eu fiz doutorado, parece tão fácil. Parece que você tô faz assim entrando como se ainda. fosse assim, Porque parece ser fácil a gente olhando as E a pessoas doçura falando, né? dela, você olha assim pra ela, eu conheço a Sol do açougue. E nossos momentos é rápido, ele quase sempre é no caixa, ou então por telefone e é o ligeiro. tempero é bom. E aí eu converso com ela e quando ela diz que é psicóloga, quando eu olho a pessoa, eu esqueço do poder, do peso da palavra psicóloga, que a gente diz, vai me analisar. Mas como eu já sou conhecida, que antes eu virava um bico, era 3 dias sem falar. Quando alguém diz, essa menina é doida, hoje em dia não. O pessoal já diz, cadê a doidinha? Eu já sei que é eu. Eu já aceitei o título. Dói às vezes quando eu tô nos dias menos fácil, mas hoje em dia já... E quando eu vi a Sol, que depois eu fiquei sabendo que ela era psicóloga, e ela naquela naturalidade, na simplicidade, parece que saiu dali do polo e foi comprar carne. E a carga que tem, o conhecimento que tem, porque eu acho que o psicólogo, ele carrega nas costas todo o peso que cada ser humano chega e conta. É igual você guardar um segredo. É pior do que guardar um segredo, porque você ainda tem que arrumar uma cura para aquele ser individual, né? Eu fico assim pensando, minha gente, dava para mim não, olha. Ô, Sol, na realidade, eu pergunto assim, alguns médicos, eles criticam, né? Eles não consideram, tipo assim, um dentista, um cirurgião dentista ou um psicólogo, assim, doutor. Assim, doutor não, doutor é quem vai, tô falando assim, como se não fizesse parte da medicina, assim, como se não fosse uma coisa tão importante. E eu acho que, cara, imagine, você senta, o médico pega, você fez um exame, fez uma biópsia, o médico diz, você tem câncer. Cara, o psicológico do cara já matou ele ali, ele já viu o caixão dele no meio da sala, se despedindo da família. É incrível como o ser humano, ele precisa disso. Equilíbrio, né? Com certeza. Por que é que eu não fui? Você vê o que eu falei, questão de família, de orientação. Por que é que eu não fui? Entendeu? Eu, na realidade, você sabe, eu fiz teatro, eu liguei a arte, mas por culpa de um médico, que ele diagnosticou, acho que ele tinha algum conhecimento, e quando eu era criança, que eu fui no médico com minha mãe, ele falou, conversando com minha mãe, disse, seu filho é artista. Aí mãe me falou, um médico, naquela época médico era lei, falou que eu era artista, eu digo, vou fazer teatro, vou gravar CD, era autista. Ele, seu filho tem... Naquela época não tem esse negócio, essa linguagem, né? Delicado, ó, e não pode, é afrodescendente, mas branquelo pode, né? Não, eu sei. Mas é afrodescendente, não sei o quê. Não, eu tô falando assim, né? Dando um exemplo. Sim. Mas que na realidade, porque eu fico pensando, às vezes eu me bato assim, de, poxa, por que é que eu não fui? Cara, eu tinha tanta coisa em minha vida que eu teria mudado, que eu teria feito de uma forma diferente, entendeu? E cara, é uma coisa incrível. Como vocês, assim, não é que vocês entram na cabeça da gente, vocês fazem com que a gente se conheça. Pois é. E encontre estratégias de melhorar, de se tornar um ser humano melhor, de conseguir lidar com situações que você às vezes não consegue. Então, o psicólogo, ele pode não lhe dar a cura, até porque não é esse o objetivo, porque a gente tem a intenção de fazer com que você tenha a melhor vida possível, refletindo sobre as suas atitudes. Deixa no que você entendeu? Refletindo sobre as suas atitudes e tentando encontrar caminhos diferentes. Porque não significa que você não vai sentir dor. Porque a dor é emocional muitas vezes. Mas significa que você vai saber lidar com isso. Por exemplo, um exemplo disso. Eu fui para Assunção, o meu cartão bloqueou porque o chip deu um problema. Várias coisas. A minha mala quebraram a minha mala. Na hora a campanha era o negocinho da mala, a rodinha quebrou, rachou a mala. Eu falei, rapaz, como é que eu vou levar essa mala pro hotel? Cheguei no hotel, aí eu só dei risada. Eu falei, rapaz, eu não acredito nisso não. A mala, não tem nem 2 dias que eu peguei para essa mala para usar. Aí a mulher falou assim, o rapaz, até inclusive encontrei ele na universidade. Aí ele falou assim, não saia daqui sem resolver com a companheira. Eu falei, ok. Aí fui.
Aí fui resolver. Aí, quando a mulher começou a falar, mas eu ria. Ela falou, por que você tá rindo? Eu falei, porque minha mãe falou assim, cuidado que essa mala vai quebrar. Eles vão jogar de qualquer jeito, vai quebrar. Meu marido, essa mala não vai voltar inteira. Eu falei, rapaz, ô língua. Aí comecei a dar risada. Aí quando cheguei no hotel, problema com o cartão, o chip não funcionava. O bendito chip não funcionou nem no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. E aí eu falei, não, deve ser a máquina. Aí, que da minha amiga também não funcionou, o dela. Eu falei, deve ser a máquina, prendeu aqui, deve ter algum problema. Lá eu passo e tá tudo ok. Cheguei no hotel, o chip não funcionou de novo. Aí eu olhei pro homem e falei assim, olha, vamos pensar. Eu tô com tanto em reais, eu sei que você não aceita. Você aqui é Guarani ou cartão, mas é o que eu tenho. Você pode segurar isso enquanto eu resolvo a outra parte? Ele olhou pra minha cara e falou, posso. Eu falei, pronto. Agora deixa eu pensar nas estratégias de como resolver isso. Aí fui, acionei quem eu tinha que acionar. Aí o assessor que levou a gente, eu consegui acionar, ele resolveu uma boa parte para mim das coisas. Aí depois eu já consegui encontrar 2 taxistas que me ajudaram muito no translado entre a faculdade e o hotel, que eu estava sozinha no hotel. Eu sei que eu rodei a Assunção toda sozinha. Entendeu? Porque são estratégias. Aí a minha amiga falou, se eu tivesse sido comigo... Eu falei, o que ia resolver? O que adianta você se descabelar, você chorar, se você não vai resolver nada? Então, eu tenho que encontrar estratégia de como resolver o problema. Estou aqui sozinho e tenho que resolver o problema. Trazer de que forma paz, né? eu posso resolver? O que eu não posso fazer é ficar na rua. O que eu não posso fazer é me desesperar, porque eu tenho que resolver o problema. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, porque a gente, enquanto psicólogo, você entra na faculdade, você tem que entrar na terapia. O psicólogo, a primeira coisa que tem que fazer é se conhecer, para depois poder ajudar alguém. Não adianta, porque senão você mistura conteúdos seus com o do paciente. Olha. Uma coisa interessante, por exemplo, qual era o meu problema, que eu diria um problema? Eu não conseguia entrar no hospital com a minha irmã, ficou 3 meses e 2 dias. Eu fui fazer minha residência no hospital. Porque eu precisava, né, enfrentar aquilo. Inclusive, a supervisora, que eu não sabia, a Tereza, na época, eu não sabia que ela ia ser minha supervisora, ela falou assim, Solange, do que você tem medo? Eu falei, da oncologia. Ela olhou assim, tá fazendo terapia? Eu falei, tô. 2 anos antes de começar a faculdade, eu comecei a terapia. Depois eu fui para a faculdade. Aí ela falou assim, continua na terapia? Eu falei, sim, continuo na terapia. Ela falou, ótimo. E você tem medo da oncologia? Eu falei, sim, tenho medo da oncologia. Ela falou, bom saber que você sabe os seus defeitos e suas facilidades. Bem, eu digo que eu não passei pela oncologia no hospital, eu desfilei, porque foi muito tranquilo. Eu tive 5 supervisores. Todos os supervisores ficaram muito atentos às minhas ações. As meninas ficaram lá e acabei tendo... Quando eu olhava para uma porta, via um supervisor. Quando eu olhava para outra porta, eu falei, rapaz, estou perdida. Parecia o Big Brother hoje. Oi. E quando foi... Depois eu passei pela oncologia, pela hemato, pela UTI, tranquilamente. Quando fui para pediatria, eu vivi o meu trauma, de uma certa forma. Que era o quê? Ver a minha mãe pulsar de cima da minha irmã. Então, eu presenciei, entendeu? A mãe desesperada com a morte da filha. Meu Deus, é muita coisa. E aí, o que fazer naquele momento? Olhei para a cena, lembrei da cena da minha mãe, e aí o trauma. Falei, foi isso. E o que fazer agora? Eu preciso ajudar aquela mãe, porque ela precisa mais de mim do que eu preciso dela nesse momento. Fui lá, fiquei próximo dela. Quando ela estava preparada, aí o rapaz que ia levar o corpo, eu preciso levar o corpo. Eu falei, sim, você vai saber esperar. Quando ela estiver preparada, ela vai deixar o corpo da filha dela sair. Enquanto isso, não. Você vai procurar outro corpo para levar. O médico olhou para minha cara, eu falei, vocês saiam daqui, que agora é comigo. Então, quando eu sentei na UTI, junto com aquela mãe, e que ela pôde expressar tudo aquilo que ela estava sentindo, eu acolhi, eu fiquei com ela.
Depois, quando ela estava preparada para deixar aquele corpo sair, eu falei, agora você pode entrar. Aí eu me coloquei entre ela e o corpo. Aí ela me abraçou e o corpo saiu. E fiquei com essa mãe até o marido dela chegar. Por quê? Ela recebeu a notícia sozinha. Nossa Senhora, é horrível, hein? Sozinha. Aí depois eu deixei ela com o marido, fui para a sala da psicologia e chorei. A minha supervisora, que deveria estar naquele momento, que ela que deveria estar fazendo todo aquele processo, ela não estava. Aí ela chegou na sala da psicologia toda. Eu falei, rapaz, onde tu estava? Ah, eu estava lá não sei aonde. Eu falei, sei onde você estava. Ok. Aí ela falou, como você está se sentindo? Eu falei, eu vivi meu trauma. Ela olhou para mim e falou, rapaz, a gente ficou todo mundo preocupado com você na oncologia e você foi viver o trauma quando ninguém esperava. Entendeu? Aí ela falou, quando é a sua terapia? Eu falei, amanhã, ligue para a sua profissional e veja se ela pode lhe atender hoje. Não pôde. Eu tive que aguentar, tive que ir para casa e não poder falar nada até o dia seguinte. Entendeu? Aí quando ela falou assim, e agora, o que fazer? Eu falei, agora, já chorei o que eu tinha que chorar, agora eu tenho que lavar meu rosto, fazer uma bela maquiagem, como a Tereza diz, porque ninguém merece estar no hospital com uma cara de doente, ser atendido por alguém com cara de doente. Então, fazer uma bela maquiagem e atender os médicos, porque eles não estão bem. Ela, é isso mesmo. Aí eu fui lá dar suporte aos médicos. Aí, quando foi no meio-dia, as minhas amigas, que eram aprimorandas também, que estavam também no hospital comigo, me deram todo o suporte. Quando foi à tarde, eu fui dar suporte às mães, porque elas também estavam com medo de perder seus filhos. Então, esse é o processo. E muitas vezes a gente, enquanto psicólogo, a gente enfrenta os nossos medos, as nossas preocupações. Agora, como a gente lida com eles? Entendeu? É essa a diferença. Todo mundo tem problema. Agora, como você lida com eles? Se esse problema te paralisa, aí é um problema. Se esse problema te põe para frente, é outra coisa. Tô aqui com medo, ela quase chorou. Eu digo, eu não tenho lenço, cara. Eu tô aqui pensando o que é que eu vou pegar, porque nem papel toalha. Esse povo chora aqui, já pensou? Engraçado, né? Eu acho nos filmes, né? Sempre tem um lencinho, ele já viu no bolso? Tu não tem não, gente, Conrado. Vamos lá. Vamos entrar aqui, porque alguém já me sinalizou aí. Rapaz, eu quero saber como é que eu sei se ela vai me trair, como é que é. Pois é, mas antes aqui, olha, gente, é isso aí, ó. Algumas empresas já me procuraram, tá bom? Algumas empresas já me procuraram. E graças a Deus, mesmo a gente tendo poucos seguidores, né? Estamos aí ainda no início, há poucas semanas. O G Barbosa é uma empresa que eu já presto serviço para eles. O gerente até se ofereceu, entendeu? E está numa parceria boa aí, além do que eu já faço para eles. Já entramos aí em contato, né, com a Ótica do Roberto e outras pessoas que estão aí, né? Sei que alguns adventistas que estão me assistindo, não é possível que o Conrado vai falar de negócio, porque hoje já é sábado, né? Sim. Mas tá bom. Então é isso. Então, gente, se inscreve aí, compartilha, tá bom? Olha, o negócio é importante, só vai ajudar muita gente, tá bom? Principalmente os maridos ciumentos como eu. Tu é ciumento, Charles, tu é ciumento, Charles? Não, Charles não é. Não. Charles Ele é esposo da Sol. Não é isso que eu estou falando. Gente, é o seguinte, vamos lá, deixa eu só abrir aqui, que o pessoal está mandando uns recados aqui, deixa eu só ler aqui para dar atenção ao povo, né? Vamos ver aqui. Eu ainda sou meio broquinho, viu? Ah, tá. Aqui no... Bom, tá aqui. A primeira a entrar aqui foi uma xará sua, né? A Sol Modas Ateliê. Boa noite, Sol. Olha, depois você me passa o endereço do seu ateliê, da sua escola de corte e costura, que eu não sei, viu, que eu quero matricular a minha esposa. Um beijo, te amo, viu? Valeu, Nicolas, Maria Eduarda. Olha só, Viviane Farias. Essa Viviane Farias é a Viviane de Guanambi, né? Um abraço, valeu. É isso aí, boa noite para você. Pedro Manuel Vieira diz, o áudio está ótimo. Obrigado, cara, que Deus te abençoe. Roseli da Silva Souza, boa noite. Antônio Neto, Toninho da Frutaria. O Toninho pergunta... O Toninho me perguntou em particular, Conrado,
Vá logo, pergunte pra ela que eu quero saber. Valeu, Toninho, um abraço. Toninho sempre aí, cara, com a família, ele põe na televisão e senta todo mundo no sofá. Olha que privilégio que meu, hein? lindo. Poxa, tô me sentindo Renato Aragão. Mais pra Zacarias, né? Ivani Calistro, boa noite a todos, valeu, dando boa noite para vocês aí, Boa tá bom? noite. Na realidade é o seguinte, a gente tem aqui, ó, é porque as pessoas às vezes colocam um nome assim e um número, a gente fica, né? Brad, eu acho, né? Boa noite, Deus abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ari Gama de Carvalho, pastor, meu amigo de infância. Você acredita que esse Ari se batizou na Igreja Adventista? Diz ele que por minha causa e eu por causa dele. Lindo. Quando o pastor fez um apelo, a gente estava numa tenda no circo que armaram ali. Olha, E aí, tiraram o print da tela. pois é. Aí quando eu olhei para ele assim e eu disse, o Ari levantar para se batizar, eu me levanto. 14 anos, né? É tudo novo. E aí ele se ajeitou na cadeira, eu levantei. Aí ele levanta, pronto aí. Pois é, e hoje ele é pastor, tá lá no sul do país. Um abraço, Arisvaldo, grande meu amigo, a família tá aí. Você deve até conhecer a mãe dele, Rafael, Amanda, que mora em Caraibinha, já deve ter passado assim por você, né? Olha, gente boa, pessoal bacana. Aqui, Ari Gama de Carvalho, obrigado, Ari, você sabe que você mora no meu coração. E os demais, tá aqui, ó, que legal. Nilcea Santiago, vocês conhecem? Cara, eu sou ruim eu tenho um problema em nome a pessoa, sabia? Oh, eu chamo logo de amor. Tem gente aí, você coloca fulano, eu não posso. Já Você pensou? chama de amor todo mundo. Eu saí chamo de chamando amor e vida. Solange Minha quase madrinha. gera um divórcio porque eu chamava as meninas, costumo trabalhar para a igreja. Sim. Ô meu anjo. Ela, olha, ali tem 19 anos. Meu anjo, esse negócio não tá certo. Bom, entrando nisso, vamos rapidinho aqui, porque eu sei que vocês estão com pressa, né? Vocês têm gente esperando por vocês em casa. Vocês já jantaram? Não, vai ter janta. Quero Não. comer pedaço. Pois é, cara, olha. Cuscuz. Solange Eu quero Solange cuscuz. até perguntou assim, olha, a Cátia mandou perguntar se é para levar alguma coisa. Eu digo, é comida? Pois é. Olha, à luz da Bíblia, vamos ao tema aqui. À luz da Bíblia, eu vou ler só uma passagem aqui da palavra de Deus. Vou entendeu? na ignorância. Da palavra de Deus, que ela diz assim, olha. Aqui é 1 Coríntios, né? Capítulo 7, verso 25. Olha para você ver, na realidade é uma coisa interessante. Essa questão de adultério, de traição, isso se aplicava no passado mais aos homens, no caso, né? Quer dizer, quando o homem traía a mulher, cara, a mulher é quem era apedrejado. Quer dizer, mulher é uma coisa assim que sofreu. E engraçado, é por isso que eu tenho muito cuidado quando as pessoas usam essa palavra aqui para se beneficiar. Porque as pessoas hoje matam em nome de Deus. Não tem um cara que diz que ficou com a mulher do irmão porque leu errado aqui o português, errou no português. Não lembra não? Foi uma reportagem? Foi, porque Deus diz, vai, fica com a adúltera, não sei o que, um negócio assim, ele... Aí o cara lê direito, o jornalista da Globo, pois é. E aqui no verso 25 diz, ó, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor, com respeito às virgens. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Olha, a misericórdia de ser fiel, olha, Paulo, reconhecendo que é fiel pela misericórdia. Não, entendeu? Não, eu sou, né? A luz das estrelas. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim, como está. Está casado? Não procures separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Mas se casares, com isso não pecas. E também a virgem, se casar, não peca. E fala assim, e a virgem é como se sem ser virgem casava também, é um negócio, né? Mas aqui tem outros textos. Quando Deus criou o homem, ele criou a mulher. Não é isso? Existem casos na Bíblia de homens que tiveram muitas mulheres, como Salomão e outros, entendeu? Mas isso aí não vem ao caso. Tem gente que questiona, cadê a mulher de Caim? Porque Caim saiu do Éden, não tem outras mulheres. Para onde ele foi? Então quer dizer que não só tem o Jardim do Éden? Então, mas isso aí não é o caso para agora, onde eu vou trazer um pastor e um padre aqui para a gente debater isso aí. Mas, Sol, veja bem, a primeira questão que eu pergunto para você
Aí vocês devem estar perguntando. Eu inocente. E Kátia? Tá fazendo o que aqui? Tá fazendo o que aqui? Dando apoio moral para minha Não amiga é? Sol e cliente. Pois é, a Kátia, né? Pois é. Na realidade, eu já tinha conversado com ela antes, né? Logo quando eu estava arrumando isso aqui, que eu tenho um pensamento de trazê-la aqui, porque é um tema que, na realidade, tipo assim, eu acredito que eu vejo conversas pelos cantos. Só o que se fala. Falei? No geral, é o quê? Oi, fulana, você viu? Fulano, aí usa aquele termo pejorativo, né? Corno, né? Ó, fulano é isso, tanto que mexe com o orgulho do homem, né? Sim. Eu tenho um colega que eu disse, cara, eu não gosto daquele cara porque ele tem umas brincadeiras bestas, tem uma maneira de chamar a gente de corno, e se me chama de corno, tá mexendo com a minha esposa. Eu lembro tu defendendo isso. Entendeu? E aí sabe o que o cara disse? Depois um dia ele me chamou de corno e eu não falei pra ele prove não, porque vai que ele me prova e eu não quero largar minha mulher. Isso eu prefiro continuar com ela, entendeu? Mesmo sabendo que eu amo muito a minha esposa, não vou achar uma... Pois é. Mas você tem uma história interessante, não é? Você pode resumir, compactar. Eu quero que você fale, porque eu não posso falar. Se você quiser, fique à vontade, viu? Eu acredito que a traição, ela já veio antes do relacionamento. Eu já fui casada 2 vezes. Fui casada com o pai da minha filha, em 2008 eu me casei, estava grávida. Há quem diga que eu engravidei o pai da minha filha. Eu acho que hoje em dia eu não sou mais tão assim, não. O pessoal olhava pra mim e disse, tá afim de vir. Diz um oi, eu digo, quer namorar. Beijava, já amava. Então eu sempre tive muito essa carência por ter uma pessoa comigo. Então eu sabia que eu ia me casar. Eu sempre gostei de cozinhar, de arrumar a casa. Eu cresci dentro da casa dos meus avós. Independente de qualquer situação, eles mantiveram o casamento deles. E assim, eu gostava de ver minha avó cuidando do meu avô, fazendo a comida, levando no prato, lavando a roupa, entregando a roupa na cama, o que ele ia vestir, a sandália embaixo. Então, eu cresci naquilo ali e eu tinha para mim que eu ia repetir aquilo ali. Eu só não me imaginava que algum dia eu fosse ser solteira ou separada. Comecei meus relacionamentos, aceitei quem me queria, porque eu sempre tive muita preguiça também de procurar. É mesmo? Eu só de aceitar. E aí eu me apaixonei pelo pai da minha filha. E nós tivemos uma filha que é tudo na minha vida. Hoje em dia eu me encontrei. Hoje em dia eu tenho um amor pela vida. Eu acho assim, tudo que se refere a se manter viva e se manter forte para poder cuidar da minha filha, eu faço. Sou grata pelo dia de hoje, pela hora da agora, porque eu estou vendo a minha filha, ela vai completar 16 anos, então, para mim, cada dia viva, eu estou ao lado dela. Posso fazer por ela o que, na minha ausência, eu não sei quem vai fazer, quem vai cuidar. Então, hoje em dia, meu objetivo é viver um dia a mais para poder ver ela adulta e, pelo menos, se tornar independente, não ter que depender de outra família para cuidar dela. Somos só nós duas. Meu primeiro casamento era do conhecimento de todos que não iria dar certo e não deu. Não foi ele que me traiu, mas foi, a gente se separou. Foi você, não? Não você traí, não. Foi ele, foi ele. Não foi esse, no caso. Ah, tá. A gente simplesmente, a gente cria um padrão do que a gente quer. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele era antes de a gente se casar. Ele é o mesmo filho, o mesmo homem, aquela pessoa que você olha, você ama, que você quer cuidar, você quer zelar. Só que um casamento ele requer mais do que isso, né? E aí a gente se separou e eu me apaixonei de novo. Pelo mesmo erro. Não foi uma e nem duas. Disseram que não era para ser. Nessa época eu estava muito envolvida com a igreja, apaixonada. Tinha certeza que se morresse ali, eu ia ser a primeira pessoa que Deus ia ver no céu. Que todo mundo que me conhecia ia me ver no céu, porque eu sentia que eu estava muito pronta. Eu estava pronta para qualquer coisa. Se fosse um problema, eu estava pronta porque eu estava revestida do Espírito Santo. Se fosse a morte de qualquer um, eu estava pronta porque eu estava debaixo da asa de Deus. Então, eu estava no meu melhor momento que eu já vivi na vida. E aí apareceu essa pessoa. O perfil dela é o perfil de um jovem que não tem conhecimento da palavra,
ele gosta de festa, gosta de beber. E eu me apaixonei. Ele era uma pessoa incrível, nós demoramos um tempo para poder ficar junto. E aí foi aonde eu me afastei da igreja. Eu ia para a igreja, eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir o conselho das pessoas, eu não queria ouvir nada, porque eu queria apenas viver aquele momento. Eu estava apaixonada. E ele era maravilhoso dentro do que eu queria ver. E aí eu não me encaixei no mundo dele. Eu acho que eu já nasci velha, eu já nasci crente, eu já nasci, como é que se diz? Igual uma véia, dona de casa de 1000 anos. Então, ele gosta de festa, ele gosta do mundo. Ele é daquelas pessoas que saem na sexta, volta na segunda para ele estar do mesmo jeito. Fui aceitando na esperança de que fosse mudar. As pessoas na igreja diziam, mulher, olha para esse homem. Mulher, as tatuagens desse homem. Mulher, esse homem bêbado. E aí eu fui me afastando da igreja e não dele. Tudo que ele fazia era muito lindo e perfeito. Eu estava encantada. Até que ele encontrou o amor da vida dele. E eu vi os dois se apaixonando. Eles se olharam e foi igual aqueles filmes que a gente assiste chorando. Eles se olharam e não conseguiam mais parar de olhar um para o outro. E ali no meu coração eu senti, eu perdi ele. Tentei levar para casa, ele estava meio altinho na bebida. Tentei conversar, ele não queria ouvir dizer que eu estava inventando isso coisa. Já prova que ela não é barraqueira. E aí nós dormimos. Eu tentei mostrar para ele que ele estava errado, usando as artimanhas da mulher, namoramos e tudo, mas eu já sentia que havia uma frieza. E aí, quando no passar dos dias, ele ficava em casa, eu trabalhava aqui na cidade, que a gente morava no povoado. Aí, do nada, eu recebo uma ligação de um amigo nosso em comum e disse, terminou com fulano? Eu digo, oxe, é fofoca, eu vou dizer que sim. Oxe, já, menina, até é tempo. Ah, bom, porque eu vi ele aos beijos com fulana. E a menina, eu costumo dizer para todo mundo que pergunta, eu digo, minha menina é tão linda, que até eu, se gostasse de mulher, pegava. E, de fato, ela é linda só. E aí ele me liga, terminando o casamento. Só que eu já sabia. Não entrei porque eu era inocente. Vou pegar um café. Vai lá, o relacionamento já começou errado. Então, a tendência de uma coisa que começa errada é só piorar. Não. Eu tentei me encaixar no mundo dele, porque para ele vir para o meu era muito mais difícil. Uma pessoa não crente vir para a igreja é muito difícil. Então, eu pensava que eu ia aprender a beber, ou a dançar, ou alguma coisa, só que eu não consegui. Quanto mais eu tentava me encaixar no mundo dele, mais estranha eu ficava. Até que eu disse, rapaz, eu vou ficar só em casa, eu vou cuidar. Quando ele aparecer, vai ter comida. Quando ele precisar da roupa, vai estar limpa. E aí a gente vê a distância. E aí ele terminou, disse, vamos dar um tempo. Aí nesse tempo ele já estava com ela, na nossa casa do interior. E assim, eu não fui atrás. Teve a possibilidade de um reencontro, dele se arrepender, mas eu senti que havia amor entre eles. Infelizmente havia, ou então felizmente. E hoje em dia eu tô bem. Ele tá muito bem, eu tô muito feliz por ele. Ele tem uma família, tá com a menina que é tão jovem espiritualmente e fisicamente quanto ele, em questão de idade também. E ele construiu o que a gente procura, um amor. Ele construiu um amor junto com ela. Eu amei ele muito tempo. Depois ainda fiquei esperando. Ele chegou a lhe trair quantas vezes? Ou não foi? Foi essa mulher que... Eu não sou de ir atrás. E eu costumo dizer assim, se alguém vier e me contar, pode ser minha mãe. Eu vou ficar com raiva dela. Porque se eu quiser saber, eu ia atrás. Ele é muito jovem. Ele já nasceu assim, compromissado. Ele novinho já começou no relacionamento. Sempre, parece que faltava ele viver, extrapolar, sabe, as energias dele. E eu acredito que, independente de eu ter voltado com ele depois que eu fiquei sabendo, ele iria continuar com ela, porque não era só uma atração física. Havia um sentimento. A gente sentia pelo jeito dos dois se olharem. E ela precisava muito também de uma pessoa para cuidar dela. Eu não conheço ela. Tá vendo como você não está na igreja, mas
é cristã, né? Porque eu... Não, sei não. é porque assim... Mesmo que eu tivesse... Ó, Solange, tem gente aqui criando uma confusão, porque eu falei o marido da Solange, aí tem a aluna dela que está assistindo, é porque ela se chama Solange, é a esposa do Charles, meu amigo, entendeu? Olha só. Ó, Solange, eu não sou a Kátia. Ó, eu não vou. Não, mas eu acho que Deus prepara. Eu sei. Eu não conhecia Brincando. ela, eu conheci ela através dos outros, das outras pessoas que já gostavam de mim. Hoje você As tem pessoas alguém quando que você está... Não, hoje eu não tenho uma pessoa. Eu não acredito que eu vá aceitar uma outra pessoa dentro da minha casa. Eu não tenho mais aquele desejo de cozinhar. Eu não quero ter que lavar a roupa. Eu não quero ter que me esconder porque a pessoa está afim de mim. Você viu, olha, gente, presta atenção, eu não quero a mais. educação, a mente. Vocês estão entendendo? Aí depois vocês ficam falando para mim, viu? Deixa eu colocar a câmera aqui. Depois vocês ficam falando pra mim, dizendo assim, minha esposa, ela acha que eu sou machista, porque eu brinco, né? O lugar de mulher é na cozinha, é na máquina de lavar. Eu falo com algumas mulheres brincando aí, entendeu? Porque às vezes eu tô no G Barbosa lá falando, lá na porta da loja, aí passa uma mulher, eu digo, ó, tem uma novidade aqui pra você. A mulher é um smartphone, eu digo, uma máquina de lavar. Por quê? Você tá dizendo que é seu machista? Entendeu? Eu digo, não, é porque, ó, a mulher sofre. Eu digo, mulher sofre, não, lá em casa meu marido lava também. Não, e eu achei tão interessante, né, o fato dela falar assim, eu não aceito alguém ter que lavar roupa, cuidar. E você sabia que eu acredito que antigamente as mulheres não tinham grito, não tinham voz. Sim. Então eu acho que é a mulher, não é o homem. É a mulher, não sei se vocês concordam comigo, que se coloca nessa posição. Eu acho que é a dor. Não, eu estou falando assim de servir. Ela causa uma dor. No dia a dia, quando a gente está no meio das pessoas, a gente mantém uma aparência. A gente precisa ter, principalmente no caso da gente que trabalha com o público, com as pessoas, com clientes, a gente tem que ter um jeito neutro, agradável de ser. Mas eu acho assim, eu me pego muitas vezes de madrugada chorando, ou então triste, ou então a gente olha do lado e não vê. E ele era muito amoroso. Tanto meu primeiro marido como meu segundo marido. Se eu falar que eles eram agressivos ou eram indiferentes, eles não são. Se me perguntar se houve amor de verdade, eu vou dizer que sim. Porque eu não vivi uma mentira. Mas amou 2 pessoas? Não, não amei 2 pessoas. Eu tive mais do que 2 namorados. E todos aqueles que eu disse que eu amei, eu ainda os amo. Agora, só que o que eu vivi com eles e o que eu quero para a minha vida, dentro do que eles podem oferecer, não é o que me preenche. Então, entre eu amar e aceitar, para mim é 2 pontos diferentes. Se hoje eu amo... Viu? Esse seu último que se encantou com a mulher numa festa, ele tá com ela, né? Tá. Então, como é o nome dela? É muito agradável dizer o nome da pessoa. Não, é porque eu quero falar, olha, se por um acaso você assistir esse vídeo, não é nada pessoal, é só uma pergunta que eu quero fazer aqui, viu? Ela merece não é ser porque eu gosto de feliz. polêmica, não. Eu vejo não, como eu sei, filha. não, todo mundo merece, mas deixa eu te falar uma coisa, não diga que vê ela como filha não, que aí é um incesto. Não, assim, porque... é incesto, é pecado. Como é que chama? Incesto. É incesto, é? Não é incesto, não? Não, em questão de como pessoa, ela, por ser muito bonita, que ela é uma mulher bonita. Mas se ele voltasse para você eu hoje... oro a Deus, eu não e dissesse assim, olha, oro, eu quero... mas eu peço a Deus que endureça meu coração. Eu quero. Você aceita? Eu quis por muito, muito tempo. Eu peço a Deus que Ele endureça meu coração, para que eu não tenha que viver de novo, porque não vai dar certo. Não estava dando certo antes dela. Porque não começa assim, ele me traiu, acabou. Se na época que ele me traiu, se fosse só pela questão física, eu não tivesse visto os dois, não tivesse conhecido, e até o que as pessoas falaram dela, as pessoas que falaram dela estavam tentando trazer um Ele não conforto. tinha nada com ela antes. No primeiro encontro você estava presente. Estávamos presentes. Rapaz, você nem para jogar uma cerveja. Eu tentei retirar ele, mas era muito lindo de ver.
E aí as pessoas que vieram falar só dela... você explica isso aí, porque eu não tenho explicação. As pessoas que vieram falar dela, não vieram falar dela da pessoa dela, vieram falar dela dos erros que ela cometeu, a difamando, diminuindo a pessoa dela. Cara, então, você tem um coração. quando fizeram isso, e eu conhecendo ele, eu fiquei mais feliz ainda por ela ter encontrado ele, por ele ter assumido ela. Tanto é que eu não voltei mais lá no povoado. Eu vou até o cemitério, porque tem a avó dele, que era uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão. O tio dele, que também morreu de câncer, que a gente viveu muito. Eu fui extremamente aceita na família dele. Eu fui extremamente Sabe o que é que eu percebo, na Kátia? família dele. Eu vou dar um diagnóstico sem ser... Se você fosse trabalhar numa construção, para gente poder passar para ela, senão fica muito tarde. Se eu fosse te chamar para trabalhar na construção, conhecendo sua história, pelo que eu percebi, fosse trabalhar com marceneiro, você ia segurar o prego. Se você for, é sério. Olha, é sério. Se fosse para cortar, se fosse para trabalhar numa empresa de fazer água de coco, tu ia segurar o coco, o cara cortar com facão. Você já percebeu que ela, tipo assim, ela quer dizer, ela transferiu, porque eu não sei se isso aí é um... Vamos ouvir agora a psicóloga. Como é que você enxerga a situação de uma pessoa ser trocada? Está doida. Não. Se uma pessoa ser trocada, assim, e aceitar, e ela, tipo assim, ela transmite um carinho pela mulher que, tipo assim... E ele precisava ser resgatado também. Porque eu acho que o álcool e qualquer tipo de vício... Ele parou de beber ele é tipo depois? Uma doença. Eu tenho tido mais tempo bloqueando as pessoas que eram nossos amigos para não ter que procurar status deles ou alguma foto dele, que eu vivi isso os primeiros 2 anos. Eu lembro que quando a gente foi finalizar algumas coisas que ficou assim, que precisava, né? Aí eu fui entregar uns documentos para ele e a última frase que ele me disse foi assim: eu vou te amar para sempre. E foi os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então, ele precisava, eu não estava mais conseguindo salvar ele. Eu não acabei o meu casamento porque ele me traiu. Eu nunca achei que a traição fosse um motivo para me terminar o meu relacionamento, não. Eu sempre coloquei assim: eu termino qualquer amizade se vier me fofocar do meu marido. E dentro da minha casa eu vou tentar melhorar para poder trazer ele de volta para mim. Porque eu sempre quis ser casada. Eu me imaginava casada no interior. Meu sonho era casar com um homem da laje. Você assistiu muita novela? Hoje em dia, não. Eu sonhava em casar com o Lelé da Laje. Deus me perdoe se tu tiver casado. Mas eu amei por olha o de volta. Já o Lelé vem com... Já que o Lelé bate aí na porta. E eu me imaginava morando ali na Laje dos Negros por muitos anos. E se tornando a parteira, pronto, agora a pregadora e a dona, sim, sabe, de casa mesmo. E aí, quando eu me deparei com essas duas pessoas, eles eram totalmente diferentes do homem para ser esposo meu, entendeu? E eu vivi esse sonho com o Lelé, assim, da gente trocar mensagem. Oxe, eu ia até ter uma vaca com nomezinho e tudo mais. Eu sei que eu conheci agora, eu vou lhe dar uma receita. Se um dia você quiser internalizar, você quiser esquecer, tipo assim, se você ainda tem... Você provou aí que não tem mágoa dele, né? Então, não, imagine como você né, tem um açougue, tudo tá ali, batize uma carne com o nome dele. Não, vai. Deixa eu pegar o Beltrame. Vai ser um filé mignon, vamos fazer um medalhão. Sol, como você detectar, como eu descubro, como é que eu chego... Solange, presta atenção no que ela vai dizer. O pior que eu vou dar uma dica, ela vai mudar a estratégia. Não dá. Me diga uma coisa, como, Sol, o homem ou a mulher, existem alguns sinais... Vários. Que a pessoa não quer mais o relacionamento, ou está interessado por outro, ou está sendo infiel? Primeiro, eu vou só falar um pouco da Kátia aqui, que eu achei muito interessante o que ela falou na primeira frase dela. Eu vi a minha avó cuidar do meu avô, eu vi a minha avó fazer isso, fazer aquilo, e eu desejava aquilo. Era meu sonho. Que é o sonho dela. Não, mas não. Sei não. Que é o sonho dela, talvez ainda. O que acontece? A mulher, ela foi criada, a avó dela, a minha avó,
A nossa bisavó A minha mãe, que é foi muito criada, a mãe também, foi criada para servir ao homem. Você entendeu? Isso é cultural, isso é histórico. Então, antigamente, um homem que tinha várias mulheres era considerado um homem rico. Entendeu? Um homem que podia contar vitórias, contar conquistas. Então, era aquele homem sex appeal, entendeu? Então, aquele homem que podia ter isso. Nem todos os homens podiam ter. Então, aproveitando que a gente ainda tem aí algumas culturas que nem a muçulmana, que você pode ter várias mulheres, só que você tem que ter o quê? Tem uma quantidade de mulheres, claro, mas você tem que ter o quê? Você tem que sustentar todas elas da mesma forma. Você não pode fazer diferença. Você entendeu? Então, o que você dá para uma, você tem que dar para as outras. Porque isso é cultural. Então, existia uma cultura onde a mulher tinha que ser submissa a esse homem. E que esse homem podia fazer qualquer coisa. E ela tinha que perdoar, ela tinha que aceitar, né? Graças a Deus isso mudou. Então, graças a Deus isso mudou. Porque o que acontece? Hoje a contemporaneidade não permite mais isso. Porque hoje você não aceita isso. Então, é a permissividade. O quanto eu aceito o que o outro faça comigo. Entendeu? Então, existe a parte cultural, mas também existe várias características psicológicas que estão envolvidas. Você entendeu? Ela tinha uma fantasia, né, de ter um marido que nem o avô dela. Então, muito tem aí da questão histórica e da história de vida dela, que ela achava lindo. Essa avó, cuidar do avô, o avô. E não trabalhar fora. Não trabalhar fora, ser submissa àquele homem tratar aquela avó bem. Você entendeu? Pelo menos aquilo que ela via pelos olhos de criança, né? Porque a gente não sabe. Então, existia uma história aí que ela queria vivenciar igual. Você entendeu? E isso, historicamente, foi possível por um bom tempo. Graças a Deus, com um determinado tempo, a gente começa a ter a gente começa a ter um protagonismo. A gente começa a ter um outro olhar. Que a mulher não precisa passar por isso. Não precisa ser submissa. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou que não queria mais casar. Quando eu estava no hospital, eu passei pela infectologia. E o responsável pela infectologia, ele falou assim: Solange, no final da residência nessa área, que foi 2 meses, que a cada 2 meses a gente rodava. O que você aprendeu aqui? Eu aprendi muita coisa. Me diga o que ficou. Eu falei, muito medo. Ele falou, medo? Eu falei, medo de casar. Todas as mulheres que estão infectadas com HIV aqui, que descobriram agora, são casadas. Mesmo, e nunca traíram seus maridos. E esses maridos traíram elas e levaram a doença para dentro de casa. Você entendeu? E elas é quem estão aqui sofrendo, porque eles não estão arrependidos por isso. Então, esse homem, ele vem com um processo histórico também, onde ele precisava ser o cara, o homem, aquele que tinha um poder de ter várias mulheres. Isso é baixa autoestima, uma necessidade de se provar enquanto homem, porque isso também, o próprio homem, ele precisava cumprir aquele papel social, que era determinado. Inclusive, quando um homem é muito parceiro da sua esposa, os outros homens começam a taxá-lo de manicaco, aqui que eu já vi. Você entendeu? De como ele não tem... ele não consegue mandar na casa dele. Mas, peraí, desde quando alguém precisa mandar em alguém? Se é uma relação. A relação ela é estabelecida entre 2 pessoas. Existe uma coisa que a gente assina no cartório. É um acordo. Quando você vai casar, você assina o quê? Um acordo. Um acordo de responsabilidade. É um contrato de casamento. Você pode ver que você não casa só no religioso. Até quando você é evangélico, você casa onde? Você casa no cartório. É um acordo. É uma responsabilidade. Agora, muitos não assumem essa responsabilidade. Entendeu? Então, há responsabilidade de estar casado. Não é para qualquer um. É a responsabilidade de poder falar, olha, eu sou fiel à minha mulher. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com ela. Eu sou fiel ao meu marido. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com ele. Então, esse comprometimento, muitas vezes que falta. Esse cumprimento, no caso, só segura aí, cumprimento.
Comprometimento. Comprometimento. Você não é igual a mim, não. Você não esquece, não, né? Assim, você costuma esquecer o que está falando, não, né? Não. Então, comprometimento. Então, na realidade, veja bem, o que é que a gente vê aqui? A Bíblia, eu questiono com muita gente isso aí, a questão do amor. Sim. Porque, tipo assim, as pessoas interpretam o amor de outra forma. A Bíblia diz, em Coríntios 13, descreve o amor. É linda. O amor todo suporta. Você está me entendendo? O cara bate na mulher e diz, lê a Bíblia, você não lê a Bíblia não, que o amor todo suporta? Gente, ali é o amor em Deus. E Deus é amor. Então, o que eu sinto por Solange, quando eu falo isso, tem cara que diz, cai fora, lá ele. Eu disse assim, olha, cara, eu tenho que te amar igual eu amo a minha esposa. Por quê? Eu tenho que amar você como eu amo a minha mãe, como eu amo a minha esposa. Por quê? Porque o amor é o amor. Eu sei que vocês classificam amor filial, amor HP, amor de pai, amor de filho, esses negócios, entendeu? Mas eu acredito assim, agora o gostar, ou vamos dizer assim, a química que o pessoal fala, eu estou falando de uma linguagem bem popular. Gostar vem de gosto. Por exemplo, você gosta de jambo? Não. Por quê? Nunca comi. Nem lembro. Entendeu? É até chato eu falar nunca comi. Você gosta de fulana? Gente, me entendo. Então, o que acontece? É um exemplo. Por exemplo, se eu estou falando de sentir gosto, prazer de estar ali perto de companheiro. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Por que eu amo a minha esposa? Porque Jesus me ama e me aceita do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos. E ela me ama, eu tenho certeza, porque ela me aceita com todos os defeitos. Entendeu? O amor. Não arde. O amor, eu vou pela Bíblia. Deus é amor. O maior exemplo de amor foi Jesus, que negou a si mesmo e se entregou por nós. Entendeu? Eu vou por aí. Para mim, eu não vou em busca de outras palavras que definam o amor. Porque a palavra amor é caridade e tal, mas tá ali. Você está me entendendo? Jesus se entregou na cruz com paixão, com afinco, assim, foi ali, entendeu? Agora, o que eu tenho que sentir por minha esposa, que eu não posso sentir por você, aí é você que vai me dizer. O amor, para a psicologia, nada mais é do que um sentimento complexo, que nem todos sentem. É um sentimento muito complexo. Aí já entra filosofia, entendeu? né? E aí você pode ver que o amor, ele é respeito e admiração. Se eu não respeito e não admiro, como é que eu amo? Você respeita e você admira Jesus. Então você ama ele. Então já é um sinal. Você entendeu? Então, se você não admira a pessoa, se você não a respeita, se você fala mal da pessoa em todos os lugares, entendeu? Eu gosto muito de falar, interessante, você conviveu com essa pessoa 20 anos, 30 anos da sua vida e só agora você percebeu esses defeitos? Qual foi a lente que te fez enxergar ela? Qual foi a lente que te fez enxergar esses defeitos que antes ela não tinha? Por que agora ela tem? Ou por que agora ele tem? Você entendeu? Então, o que foi que te fez abrir os olhos? Por que deixou de admirar e de respeitar essa pessoa? Se essa pessoa te ajudou a construir tudo. Entendeu? Aí você pode ver a história de vida da pessoa. O pai traía a mãe. O avô, muitas vezes, traía a avó. É uma construção histórica. Além disso, a pessoa ainda tem um traço de narcisismo, entendeu? Que centrado nele mesmo. Eu sou mais importante, eu tenho que viver, eu tenho que curtir, eu tenho que... Você entendeu? Então, eu estou em primeiro lugar. Entendeu? Além disso, ainda pode ter uma compulsão. Existem as compulsões. Tem gente que tem compulsão por sexo, tem gente que é compulsão por comida, tem gente que é compulsão por álcool, por diversas outras coisas. Ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, todo mundo me avisou, mas eu quis. Primeiro, às vezes a gente é muito objetiva, porque você, para escolher uma pessoa para estar com você, primeiro você tem que saber se essa pessoa vale a pena. Se essa pessoa te merece. Porque, primeiro, você tem que valorizar você. Se você estiver dando valor a si mesmo, com certeza você vai ver quem é que merece você. Você entendeu? Então, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas, no mínimo, que você tem que ter responsabilidade emocional. As pessoas hoje, infelizmente, não têm a maioria não tem tanta responsabilidade emocional.
Você entendeu? Estão frágeis emocionalmente, estão se sentindo mal e aí querem jogar no outro aquilo que elas não têm. Então, muitas vezes, a gente pode estar pecando nisso também. A gente precisa se tratar e se cuidar para poder se entender. O que será que tem hoje em mim, entendeu? Que afeta o outro. Eu ouvi uma coisa muito interessante de um colega que falou assim: eu vou bater a porta em você porque eu não gosto de você. Eu falei: problema seu, que você não gosta de mim. Vai se resolver. O que tem em mim que despertou em você? Eu não tenho nada contra você, nem lhe conheço. Agora, o que tem em mim que causou um gatilho em você? Vá buscar uma terapia e procurar isso. Aí ele se acabou de rir. Rapaz, como é difícil falar com um psicólogo. Mas por que eu estou incomodando o outro? Por que o outro tá me incomodando? O que tem nele que está me incomodando? Você entendeu? E por que de repente eu começo a olhar para outras pessoas? Então a gente tem que começar a se questionar. Existe um contrato que não foi desfeito ou que se desfez por qualquer outro motivo. Você entendeu? Eu acho muito interessante porque muitas vezes os nossos pais, principalmente pai de menina, eles têm muito medo da gente sofrer. Você falou uma coisa muito interessante no começo, você falou assim: nossa, ela estudou tanto. Eu estudei porque, assim, teve um momento, eu me lembro, 14 anos de idade. Meu pai sentou todos os filhos na mesa e falou assim, as mulheres, conversando, porque tinha vários problemas na nossa adolescência, como tem hoje também. E aí ele falou como ele queria a casa dele. Aquela foi uma reunião muito importante. E aí ele olhou pra gente, que era menina, aí ele falou assim: vocês, enquanto mulheres, têm que estudar. Por dia que o marido encher o saco, você meter o pé na bunda dele e viver sua vida. Você quer um pai. Por quê? Você não precisa depender de ninguém. Rapaz, o meu pai falou isso. Eu fui estudar para não depender de ninguém. Para não que eu não seja submissa ou que em alguns momentos aceite. Tá vendo, Maria Eduarda? Presta atenção. Que não aceite a opinião do meu marido. Ao contrário, eu aceito a opinião dele, a gente conversa. A gente compartilha, a gente dá a opinião um do outro. Isso não é não ser submissa ou ser submissa. Isso não está uma questão de submissão, porque nenhum é submisso ao outro. A gente se respeita e se admira, entendeu? Então, quando existe esse respeito, essa admiração, o casamento anda, o casamento continua. E quando existe também o compromisso. Então, a primeira coisa que você começa a observar é que, por exemplo, não tem mais horário para você, o marido sempre está fora de casa, a esposa sempre está fora de casa. E isso não significa que ela não esteja trabalhando. A esposa quer mais dar aula e costurar do que... Não necessariamente. Porque você tem que ver também que ela também precisa levar alguma coisa para dentro de casa. E ela tem um compromisso profissional. Ela tem um compromisso profissional dela. Eu tenho o meu compromisso profissional. É só brincadeira mesmo. Né? Então, a gente tem o nosso compromisso profissional. Agora, veja bem, você falou aí na questão do sentimento. A pessoa que é compulsiva. Agora, veja bem, ela falou uma coisa aí, dizendo que a infidelidade... Eu penso assim, há pessoas, já que nós estamos num período político, que dizem assim que todo político é ladrão, é bandido. Eu conheço muitos políticos e não os tenho nessa régua. Mas o que é que acontece? Eu acredito assim, que o cara que é político ladrão, se ele fosse pedreiro, ele roubaria o cimento do patrão. Se ele trabalhasse no açougue, ele roubaria a carne. Você está entendendo? Quando o cara, ele tem essa índole, quando ele tem essa... Porque eu acho que isso é hereditário, por isso que a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então é hereditário, isso aí que você falou que é uma coisa que herda a herança ali. Mas não são todos. Agora, tem gente agora que eu lhe muda a sua falo. História. Não, eu acredito também na mudança, forma, com certeza. Tem, por exemplo, a forma que cada um vivencia. Tem filhos que viu seu pai trair a sua mãe e nem por isso trai. Meu pai porque vê o sofrimento da sua mãe. Então, ele faz aquilo que... Isso eu não quero repetir. Você entendeu? Tem outros que não, que acham que o pai é o cara. Então, ele vai repetir. Então, é a forma que cada um vê as coisas. Então, por exemplo, se você vê o seu pai é alcoólatra, vamos supor,
você não quer aquilo para você. Você sabe que pode ter um traço de alcoolismo na sua carga genética, não sei, uma compulsão por mas algo. eu Então, não bebo, não. se você sabe que tem uma compulsão, você evita. Você entendeu? Se você acha que tem uma compulsão por alguma coisa, você vai trabalhar isso, vai tratar isso, para que isso não se repita. Sol, então veja bem. Então, só para a gente organizar aí, para que o pessoal depois não brigue comigo, porque eu tive com o Valdo Lele aqueles, rapaz, tu tem que ter insistido nessa pergunta. Eu digo, não, uma pessoa, porque a gente fica aqui, né, tanto, porque não é uma coisa que você resolve assim. Não, Nós vamos, é um processo. nós vamos combinar para... Ó, gente, a Sol, ela está oferecendo um curso, entendeu? Não sei se vai ser gratuito ou como é que vai ser. Uma palestra que ela vai dar para ajudar os pais. Porque, olha, cara, todo pai, toda mãe e toda mulher, em vez de fazer o curso com o pastor da igreja ou com o padre, ela tem que fazer um curso supletivo, uma aceleração de psicologia. É porque assim, Sim, você porque não nasce sabendo ser mãe e ser pai. É isso. Isso é algo que você vai E mesmo que aprendendo. você tenha o primeiro filho, você pensa que agora eu já tenho experiência. Não. Não tem, porque cada um cabecinha... é um. Sim, então sinais que você detecta. Sinais assim, vamos assim, né? Distanciamento. Primeiro sinal, existe um distanciamento. De repente você já... O celular é mais importante, fulano é mais importante. O distanciamento, existe um distanciamento do casal. Começa briga, né? Existe briga sem ter motivo, você entendeu? Qualquer coisinha pequena irrita. Não, eu já vou falar. Se algum dia você viu, pois é, se algum dia alguém viu eu gritando com o Sol, né, um vizinho, a minha esposa, eu não procuro, eu crio um motivo, porque diz que o casal que se ama, até, né, entre tapas e beijos, eu crio, porque ela não briga. Que bom. Rapaz, não briga. Eu digo, rapaz, vamos ser igual todo mundo. Ó, um amigo meu brigou com a namorada, vamos brigar também. Aí eu crio, porque, meu Deus do céu. É bom uma briga. Não precisa. Não, brigar que eu tô falando assim, cara. Vamos. Até aquela reconciliação. Entendeu? Agora ela vai ficar me vigiando. Então quer dizer que você fica... Provocando. Pois é. Deixa eu te falar. Então, tudo bem. O distanciamento é um dos pontos, né? A Sim. distração, a pessoa sai, não fica inquieto, vai numa pizzaria, se alegra mais com a chegada de um amigo do que estar ali com, né? Muitas vezes, até o próprio celular. Hoje o celular tem sido um grande distanciador do casal, um grande distanciador da família. Marido adoece, filho adoece, mas quando o Wi-Fi cai, meu amigo, a pessoa fica transtornada. Somente quem depende. Pior. Do celular para, né? Porque hoje em dia não é uma coisa, eu acho que isso aqui é uma ferramenta. Uma ferramenta de trabalho. Isso aqui não é um órgão, isso aqui não é o meu coração, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, de comunicação. Sim. É uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta de construir vínculos. Renda, você pode usar para renda. De tudo. Agora, deixa eu te perguntar, pronto. Agora, deixa eu lhe falar. Existe um tratamento? Existe, digamos, vamos olhar assim. Você disse do futuro. Doença. Sim. Existe que foi um do que eu coloquei lá no título do vídeo, né? A patologia da infidelidade. Tipo assim, é patológico. Isso aí chega a ser um problema, assim. Se for uma compulsão. Você entendeu? Se for uma compulsão... Porque muita gente diz, é safadeza, traiu porque é safado. Tem gente que tem compulsão. A gente tem vários artistas aí que já assumiram que são compulsivos sexuais. Mas será que... Sim, tudo bem, mas será que não é? Eu vou falar uma coisa aqui, vocês me perdoem, viu? Não me batam, nem me cancelem aí. Mas veja bem, por exemplo, a nudez do homem não é muito propagada. Mas a mulher é. Um homem, por exemplo, você não vê um homem de bunda de fora fazendo propaganda de cerveja. É uma raridade no filme mostrar eu tô vendo a nudez de um homem. Não, pelado. E beijando um outro. Tu tá assistindo. Não, eu tô falando assim. Tu tá assistindo. Charles. A gente vem. Não, eu tô falando assim, não mostra a nudez igual a mulher. Por exemplo, você vai pra uma academia. Cara, é sério. Eu sou assim, tipo assim, eu tô falando, me entenda. Isso não é desculpa pra eu agora trair minha esposa e achar que toda mulher que tá com aquele shortinho com a costura no meio na rua, pra exaltar, pra aumentar o que não tem ou pra tirar o que tem, andou, eu pego.
tô na praia, já pensou? Vai na praia, tá de biquíni, eu pego. Primeira coisa entendeu? que não tem um compromisso. Não, é isso que eu tô falando assim, não é o motivo, mas eu tô falando assim que a sociedade, Estiga com esse o liberalismo, desejo, hoje, entendeu? Mas antes a sociedade não tinha esse liberalismo. E mesmo assim aconteciam as traições. E era pior, né? E era pior, eram eles segredos de família. Era padrastos. Você entendeu? A pedofilia existe já. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso A é violência verdade. contra a criança e adolescente, desde quando o Brasil foi fundado, o que já acontecia. Eu acho que era pior, sabia? A minha pesquisa de mestrado foi com base na deficiência. E aí eu trago um pouco da parte histórica no contexto teórico, que traz que, por exemplo, eram trazidos crianças nos seus navios e eles eram abusados. Nossa. Você entendeu? Eles eram abusados. Então, a história da infância é muito triste, em alguns casos. Assim como tem a história da infância, os momentos bons, mas também já tem abuso. Por exemplo, antigamente, quando uma criança de 12 anos, uma menina era abusada, era obrigada a casar com aquele homem. Você entendeu? Com um Uma abusador ignorância, ainda. né? Por quê? Porque existia uma sociedade que cobrava um casamento. Ninguém lembrava que aquela criança ela não tinha escolha, muitas vezes. Ela foi abusada e era casada com o agressor. Entendeu? Por isso que a gente vê muitas vezes algumas revoltas, algumas coisas. Você não, aquelas mulheres que ficavam... teve uma minissérie mesmo com o José Wilker, que ele falava assim, com a Maitê Proença, se prepare que eu vou lhe usar. Era um abuso. O pessoal até usa... um bordão. Não, e Virou. usou meme, porque diz assim, as mulheres de antigamente, se prepare, suba e se prepare que eu vou lhe usar. E aí as mulheres de hoje, assim, né, as resenhas da internet, né? Sim. Então, o Sol, veja bem, então, quando eu digo o Sol, eu sou o Sol, veja bem, então, partimos do ponto, distanciamento é um dos pontos que você fique atento. Porque às vezes o Cuidado cara. pra não ficar paranoico, às vezes viu? o cara percebe um distanciamento e não procura saber o porquê do distanciamento. Às vezes a esposa tá um pouco doente, às vezes o marido tá com problema e a esposa. Porque o problema, eu acho, é o eu. É o egoísmo. É tudo se trata de mim. É a falta de comunicação. Tipo assim, eu sou mais importante da casa, ou ela é a mais importante da casa, então ela estando bem, o resto, entendeu? Quer dizer, eu só faço comida para todo mundo quando eu tô com fome. Quer dizer, eu só compro uma coisa na rua, por exemplo, eu sou pré-diabético. Hoje, né? Tô evitando açúcar. Quer dizer, eu não compro um chocolate para minha filha. Um exemplo, tô dando, claro que eu compro. Tô dando um exemplo, entendeu? Duda, fala aí no seu comentário. Vai. Entendeu? Então, o que acontece? Mas, voltando aí. Então, você acha que só quando é compulsivo, a questão da traição, que seja Não necessariamente. Tem vários motivos da traição. Eu disse que um dos motivos pode ser. Não significa que é. Entendeu? Tudo nas ciências humanas nem sempre é exato. Exatas, né? Você entendeu? Não é 1 mais 1, 2. Porque, veja bem, eu falo para muita gente, eu digo, gente, o sexo, para mim, é uma necessidade fisiológica. Eu não acho claro, que o cérebro comanda o corpo, é evidente, Sim. né? É evidente. Mas é uma necessidade fisiológica. O sexo, para mim, eu não preciso amar uma pessoa para ter uma relação sexual com ela. Talvez a mulher precise, aí você explica. Entendeu? Tipo assim, o homem é mais vulnerável, o homem tem essa fama que trai mais, mas eu acredito que a mulher, ela tem uma capacidade de enganar mais o homem do que o homem a mulher. Por que Como você assim? acha isso? Vixe, eu achei que ela ia dizer por quê. Ela faz pergunta pra cara. Não, eu digo assim, por quê? Não tem até uma música que diz que a mulher enganou os 10, né? Porque Não na realidade... porque, tipo assim, cara, como diz um amigo meu, e até as músicas falam assim, uma mulher, ela tem uma facilidade de fingir um sentimento. Uma ocasião, e homem não consegue. Olha, eu vou te falar a verdade. O homem, se a mulher tivesse uma cabeça assim bem ligada, cara, é fácil demais. O homem não consegue mentir, fingir um relacionamento. Não. O homem olha pra você e diz, olha, eu te amo, eu gosto de você. Mas ali é só uma oratória, só uma narrativa que ele criou, entendeu? Mas no fundo, a mulher, ela chora. Entendeu? Ela chora. E depois, quando o cara disse, nós terminamos, se você não gostava, você não tinha chorado. Eu chorei, porque eu tava com pena de você. Ai,
Que horror! É mulher mal, cara. Você tá olhando pela lente de um homem. É. Você Eu já entendeu? fiz isso uma vez. Eu namorava com o cara e eu tava doida pra terminar. E eu sempre fui assim: quer namorar comigo? Eu vou dizer sim. Agora eu vou fazer também por onde ele terminar. Na frieza, no distanciamento, se desligando. Eu acho que eu sempre crio uma relação maternal. Eu não sou o tipo da mulher que se torna a esposa, a amante. Mas a mãe... Nos meus 2 relacionamentos, Que coisa, em hein? todos, eu me tornei a mãe. Eu sempre fui a provedora. Que ela tem a mulher que hoje está com o amor da vida dela como filha. E nos meus 2 casamentos, principalmente, eu fui a provedora, eu fui a cuidadora, a zeladora e também eu fui a peça, assim, eu fui a querida da família. No meu primeiro casamento, os meus ex-sogros é como se fossem meus pais. Minha ex-sogra, quando ela foi falecer, eu fui me despedir, que é a avó da minha filha, a gente foi se despedir dela, minha mãe foi fazer uma oração. E ela disse assim: eu tô indo em paz, porque eu sei que minhas filhas estão em boas mãos. Minhas filhas, ela se referindo a mim como ex-nora e a minha filha. E minha mãe chorou, porque a minha mãe já sabia que eles me amam. Eu não digo me amava porque eu não tenho passado pro amor. E eu senti, sabe o quê? Quando eu vi que ela ia morrer, eu senti um arrependimento por eu ter terminado o meu casamento com o pai da minha filha e eu não poder, hoje em dia, cuidar deles. Eu não poder lavar para eles, cozinhar para eles, estar ali por eles, entendeu? Eu sempre me tornei a mãe. Eu vim perceber isso depois. Mas que bom que você percebeu. Agora, a esposa, aquela mulher que provoca desejo, que tem um corpo, uma aparência que seduz. Eu tô rindo aqui, tô falando de você aqui. É uma mulher que diz... Opa, é a dona Eu acho... Nilcea, ela disse assim, olha, eu vou falar aqui, só não te cortando. Ela tá, engraçado que ela tá batendo papo com Solange aqui, como se fosse no privado da Solange. Aí, ela disse aqui, olha, ela disse aqui, tá errado mesmo, não sei qual foi o comentário aqui em cima, tal... Aí disse assim, que papo legal, e disse, que coração bom, hein? Não é não. Essa foi bem dizendo, fala aí, Solange, psicóloga. Não é o não. Amor, aí ela tá falando aqui que você, olha, vão lhe canonizar. Deus me livre, eu sou pecadora. Eu costumo dizer que se eu morrer hoje, chore, porque o diabo vai me receber. Assim, eu percebi, essa minha segunda família... Eu me tornei parte da família. Meu primeiro casamento, meu marido ele tinha um problema muito assim de se sociabilizar, de unir a família. E eu me envolvia em todos os problemas, do banheiro ao financeiro, tudo. Eu queria ser parte da família. E eu fui parte em todos os meus relacionamentos. Eu sempre tive uma convivência boa com as minhas sogras, meus cunhados, os vizinhos dos vizinhos. Meu ex-sogro, ele é macumbeiro, ele é o Dário Aleixo. E as filhas... E eu já era crente. E uma coisa muito linda que eu vi dele, quando eu fui morar com eles, eu saí da minha casa com a minha filha já com quase 45 dias. Minha mãe disse, ou você sai ou você não sai mais nunca, que eu vou me acostumar com a criança e depois você vai sair com essa criança. E eu fui morar com ele, sem ele saber de nada. Cheguei lá e disse, vocês pagaram a passagem para ele ir me encontrar, agora vocês vão pagar aqui para me sustentar até as minhas pernas fechar para ele. Foi assim que eu disse. E eu fui muito bem aceita, dentro de um centro de macumba. E eu era crente. Eu era crente da igreja, na época, catedral. E meu sogro chegou e me disse, Catil, eu vou te dizer uma coisa. Independente da religião que você tenha, independente do ser humano que você é, ou do que eu faço aqui no meu terreiro, quando você quiser ir para a sua igreja ou receber os irmãos da sua igreja na nossa casa, que é sua agora, pode trazer. Aí ele disse que a coisa mais feia que um ser humano pode ser é não ter amor a uma religião. Porque qualquer ser humano que ele tem amor a um Deus, porque não existe só o Deus, o Todo-Poderoso, existe Deus que é macaco, que é vaca, a gente sabe. Deuses, né? Ele disse que um ser que não tem um temor de um Deus, de um ser supremo, ele não tem temor a nada. Então, eu achei muito lindo vindo daquilo ali do macumbeiro. E a gente... Ó, gente, ela tá falando como
evangélico. Aquele negocinho que é evangélico do macumbeiro. Ele é um ser humano, como Deus, pessoa, Kátia, você é um barato. dos melhores seres humanos que eu já conheci. Se eu pudesse ter um pai, que eu tenho um padrasto, que é maravilhoso, que me aceita, que aceita a minha filha. Eu não vejo diferença na criação entre os meus irmãos e os netos dele, da minha filha. Ele é um pai, assim, maravilhoso, até porque minha mãe é muito, muito gente boa e muito forte. Mas se eu pudesse escolher um ser para ser meu pai, seria seu Dário. Pelo ser humano lindo que ele é. Ele mais minha mãe, eu seria um ser humano muito lindo. É, macumbeiro, seu Dário. Seu Dário é um macumbeiro. Antes de ser um macumbeiro, ele é um ser humano do melhor coração do mundo. Gente, ela não quer dizer que ele macumbeiro... é lindo. Viu? É porque a religião... Não, eu sei, tem essas diferenças, esses preconceitos que as pode pessoas... Ser assembleia. Quem não é daquela religião... Eu posso estar na assembleia, você chama. Eu já era da igreja da pastora e fui chamada para pregar na assembleia. E a pastora disse: você vai? Essa não é a nossa igreja. Eu disse: pois se a senhora acha que dentro do céu entra placas, nas minhas costas tem bem umas 10, que essa não é a minha primeira igreja. Não, mas na realidade é o seguinte: eu vou pregar igreja, eu tenho isso, que eu trabalhei muito tempo para a igreja, muita gente assim não sabe disso. Igreja não muda a pessoa, se engana. Pelo contrário, a igreja é o lugar das piores pessoas do mundo. Jesus, quando ele chamou os discípulos, olha o temperamento dos caras. Eu estava assistindo, o menino da academia me indicou uma série esses dias chamada The Chosen, não sei nem como pronuncia. E eu comecei a assistir. No primeiro capítulo eu fiquei apavorada, que eu tenho pavor de tudo que é assombração, demônio, essas coisas. E aí eu fui vendo, desse jeito aí que você falou, os seres humanos que foram escolhidos. Não diferente da gente. A gente não está aqui, nós não somos o passado, nós não somos... as nossas histórias não quer dizer que tem menos validade do que aquelas do povo da Bíblia. Ela é uma história atual do que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Deixa eu falar aqui. Porque eu fico aqui olhando aqui, o pessoal ele não fala no canal. Quando eles querem brigar comigo, eles vêm no privado. Muito bem, assim, gente. Conrado, pergunta aí, eu quero saber. Não tem não, gente, uma regra. Deixa eu lhe falar. O importante isso que você falou, só para a gente não perder para fechar aqui, a gente tem que marcar outros encontros aqui. Eu tenho que criar um dia da psicologia, para você trazer um colega, trazer, né? Porque é tão complexo essa maquininha que a gente tem na cabeça. Sim. Que toma as decisões, não é? Que decide quando a pessoa... Porque eu acho que eles desligam as máquinas quando o cérebro, ou não? Também. Mas a morte cerebral é um dos motivos, né? Você vê, né? É uma coisa tão ali, fica ali, eu acho tão assim. Eu assisti uma série na Netflix sobre corpo humano, assim, falando sobre as funções. Cara, que coisa maravilhosa. O nosso cérebro é um grande instrumento. Eu também sou neuropsicóloga e a gente... também. Sabe, tu tem quantos anos? Rapaz, alguns milhões. É porque eu gosto muito de aprender. Eu acho que eu sou uma eterna aprendiz. Você entendeu? Eu acho que eu preciso ter sempre mais conhecimento. Porque os meus pacientes, eles me estimulam a ter esse conhecimento, né? Hoje mesmo eu lido com crianças, entendeu? Então, eu amo o que eu faço. E aí, quanto mais a psicologia, ela me encanta, como ela sempre me encantou. No primeiro ano de faculdade, ela me encantava. E até hoje ela me encanta. Porque o nosso cérebro, ele nos faz viver e nos faz morrer. Nós, enquanto pessoas, eu já vi pessoas morrerem do nada, porque acreditavam que iam morrer. Nossa. E eu já vi pessoas que disseram que foram desenganadas e estão vivas até hoje. Não aceitou. Minha mãe. Aceitou. Você entendeu? Minha mãe, às vezes, ela fala isso. Ela diz, eu não aceito. Então, são situações que você vê o quanto o emocional ele influencia. Então, existem vários motivos para uma traição. Entendeu? A infidelidade, ela não começa só numa relação sexual que teve com uma terceira pessoa. A Bíblia diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura... Nossa. Ela começa com todo o processo, né? Se afastar, ir para começar a dar mais importância a outras pessoas do que a sua família, você entendeu? Então, começar a falar mal da sua esposa porque eu preciso... que aquela pessoa seja tudo de ruim. Eu creio nisso, que a infidelidade não é só porque eu tenho que ficar justificar com outra mulher. Eu tenho que justificar como é, que nem Kátia.
Kátia é uma pessoa que ela adota os seus namorados, os seus maridos. E as amantes. Só essa, gente. Ela adota, entendeu? Pois é. Ela vira a mãe. Eu acho que é até uma arma que ela tem. Eu né? descobri. Assim, Eu fui auto me analisar e eu me vi. O meu último marido, no começo a gente tinha uma vida sexual bem ativa. E era algo que eu não tinha vivido nos meus outros relacionamentos, até por causa da igreja e da pessoa mesmo. E com o tempo eu vi que não existia mais tanto isso. E ele tinha assim, aquela coisa. Fez o que pro almoço? Aquela roupa tá limpa? Fez a feira? Comprou isso? Então eu vi a mãe dele agindo e ele... E era a mesma coisa, o diálogo. Tinha o beijo, tinha as brincadeiras, que ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso. Mas eu sentia que faltava o desejo. Quando as pessoas olham assim pra mim, tem muita gente que me chama de machão. Eu acho que a última vez que eu usei um batom tem uns 6 anos. Hoje em dia, gente, no Instagram tem filtro. Eu faço... Mas aqui eu não tenho, não. Mas ajuda, tá vendo lá? Tá? Eu faço a sobrancelha, eu digo que é por uma questão social. Então, o meu lado vaidoso, ele nasceu morto. Eu tenho uma questão de higiene básica, assim, depilar, se limpar, tomar um banho. O cabelo é um coque e uma caneta. Onde eu vejo uma caneta, eu taco no cabelo. Então, hoje em dia, eu me sinto bem como? Com a roupa do meu trabalho. Tem que fugir E com o avental do açougue, é onde eu me sinto grande, eu me sinto gigante dentro do açougue. Seja no caixa, seja atendendo uma cliente, seja temperando uma carne. Ou então, muitas pessoas chegam, hoje em dia, casais mesmo chegam. Eu queria fazer uma comida assim, assim. O que fica bom? Eu falo, a pessoa vai lá, faz, me manda foto, me agradece, diz, olha, ficou muito bom. E elas ganham o título pelo que fez. Olha, a cúrcuma, o dela é bem natural. E aí, é bom. Minha mãe te colheu um bocado esses dias. E eu me realizo com isso. Então, eu fui vendo que eu não nasci para ser a mulher, como é que diz, despertar uma paixão, um desejo. Eu estou solteira já tem, 5 anos. O povo pensa que eu sou casada. E eu deixo. Tu é casada? Ó, eu digo, sou. Falar uma coisa para você. Foque em mim. Vou dizer uma coisa pra você, ó. 5 anos. Tem 5 anos. Você já pode substituir irmã Águida. Ela tá precisando, você vai lá. Ó, porque você, imagine, ela é uma madre. Não. Farias, em outra encarnação, ela era o quê? Não, gente, eu beijei, eu amei, eu fui amada. Não, mas as freiras aí também quis casar, e aí eu disse, não, né? minha gente. Não, eu acho que eu solteira, as pessoas ainda me veem casada, eu fico assim, minha gente, eu tô solteira, o povo não vê assim, eu tô aqui. Porque eu vejo... As pessoas não verem, você não quer que elas vejam. Eu acho que você está se bloqueando que se acostumaram com a ideia. Eu ainda sou crente. Você está com medo. As pessoas ainda me veem crente e casada. E quando perguntam, cadê mais? Outra trabalhando fora. Eu vou ter que apresentar o Serginho para ela. Não quero não. Esses teus amigos é muito complicado. Amigo não, é meu irmão. Muito menos. Trabalha na escola rural, você conhece, né? Nunca. Ele diz, eu? Pra esquentar minha cabeça, eu cuido de minha mãe. Gente, eu botei uma meta na minha vida, que é ver a Bruna crescer. A gente ligou eu não acredito que vai acontecer isso, espero que não aconteça. A gente poder criar a filha da gente filha com segurança, fez em paz. Ela comentou com minha filha, né? Ela disse, teu pai vai entrevistar minha mãe. E vai falar sobre eu saí de casa e ela disse... E ela entende. Aí eu saí de casa assim, mãe, pelo amor de Deus, não expõe muito a sua vida. Disse, Bruna, pra quem mais? Se Bruna... uma coisa, mas isso aí... Gente, ó... Quem chega em mim quem não tem medo de se molhar... conversa. É isso que eu falo. Eu tinha esses medos. Eu não tenho. Cara, eu tinha tanto medo. Que eu me preparei tanto, que eu li... Porque na época não tinha internet. Eu li tantos livros... que depois eu descobri que o melhor livro é viver. Sobre verdade. A vida. Não tem, eu fico imaginando assim. Eu tenho uma curiosidade, Solange, antes que você fale aí. Porque nós temos que deixar para porque ó, eu nunca vi uma live demorar, tá igual o Bolsonaro. Viu? Ó. Não fale meu Charles, não fique com raiva de mim. Ó, deixa eu lhe perguntar aqui. Qual é a diferença do psiquiatra para
o psicólogo, assim, algumas pessoas não sabem. Pensam que psiquiatra é pro cara que tá jogando pedra. O psiquiatra, ele é um médico. E ele vai trabalhar com o procedimento dele, que é medicamentoso. Ah, não. Né? No caso, seria o mecânico, a parte mecânica Ele vai fazer a parte medicamentosa, ele vai fazer toda a parte de encaminhamentos para tratamentos, etc. Ele vai ajudar no processo diagnóstico. O psicólogo, ele fica com o processo terapêutico. Né? Então, por exemplo, o psiquiatra, você vê ele a cada 2 meses para ver como é que está a medicação e ele encaminha normalmente para a gente, para o psicólogo. O medicamento para ansiedade. Ansiedade pode provocar safadeza? Traição? Não. Ansiedade. Ansioso. Você pode usar qualquer desculpa para isso, né? Eu acho que o ansioso é mais fácil ele ser traído, porque a ansiedade pode, ou você pode prejudicar. Você falou uma coisa muito interessante. O fulano aqui quer saber. A gente tem que tomar cuidado para não ficar paranoico. Paranoico, muitas vezes você vê aquilo que você não vê. Dá um casmurro. Entendeu? Ah, eu ainda acho que ela é inocente. Pois é. Então, muito da paranoide tá aí também. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí você vai e trai a sua esposa ou trai o seu marido porque você acredita que ele está te traindo. Então, às vezes, um motivo também da traição pode ser a vingança. Você entendeu? Eu não sei se TDAH, esse negócio tem uma coisa a ver. Eu nem gosto nem de falar que me cheguei. Eu quero até só que um dia você venha aqui para fazer um teste com a moçada aqui. Pra gente... Aí Zé já abriu o olho. Aí quando? E aí? Vocês vão pagar o curso, hein? Pagar o teste. Não é assim, não. Tem que pagar o teste. Porque eu vou lhe falar, quando você falou para mim uma vez, e eu esqueci o nome da aluna da Solange aqui, como é o nome dela? A Crislaine. Ela falou e mostrou aqui para mim, foi ela até que chamou a atenção, conversando com a Solange, você várias vezes falando comigo, a gente conversando assim. E na realidade, quando eu namorava, eu tinha esse comportamento. Eu tinha esse comportamento de, tipo assim, eu namorava, tudo beleza, entendeu? E perdi 2 noivas, né? A Solange foi a sobrevivente. Mulher morreram, guerreira. né? Então, se eu casar com esse homem, eu prefiro morrer. Mas o que acontece? Eu na realidade é assim, eu olhava pra garota, viu? Algumas garotas do Brasil para mim, olha só. Eu olhava pra garota. Zé bonito. E eu percebi, de repente ela não estava bem. Aí um dia, não, hoje eu não posso sair. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. E aí eu disse, essa menina quer terminar. É bem assim. E minha cabeça cinematográfica fazia uma novela. Diga, eu vou pra casa, o cara vai chegar. O cara deve estar escondido ali nos postos. E eu ficava ali. A menina ia dormir, colocava o pijama e eu ficava. Não, assim não. E aí o que acontece? E cria um filme, sabia? Sim. E cria aquele negócio. E aí eu disse, sabe uma coisa? Naquilo. Eu vou terminar. Quando eu terminava, a menina chorava. Eu digo assim, que doida pra terminar comigo? Isso é treita. É igual aquela história. Eu chorei com pena de você. Não, isso aí era coisa de meus... Eu tô com 52 anos. A gente vai curando, né? Mas tem cura, tem tratamento para uma pessoa assim que é compulsiva, que não aguenta. Porque, cara, é assim, eu tenho um colega, você deve estar me assistindo, não sei, deixa eu ver. Tá não, mas você vai assistir que eu sei. Eu tenho colegas que são compulsivos. Cara, você conversa com o cara, ele não tem outro assunto. Passa uma menina, eu fico até sem jeito, porque eu sou casado e minha esposa trabalha com mulheres. Aí passa uma mulher e diz, olha. Eu admiro teu respeito. Olha. E eu, quando Solange me conheceu, por incrível que pareça, eu trabalhava para a igreja, só batizava mulher. Só, garoto, principalmente a juventude. E eu sempre fui amigo. Entendeu? Solange até disse, cara, tu conversa com a pessoa há pouco tempo e a pessoa conta a vida dela toda na fila de um banco. Conta que o marido brigou, não sei o quê. Eu digo, é porque a pessoa vê em mim uma confiança. Não vê uma malandragem, porque tem cara que se aproveita, né? Sim. Mas eu fico constrangido quando eu tenho colegas, viu, colegas? Não faz isso comigo mais, não. Chega pra mim e fica, fulano, Beltrano, não sei o quê, sabe? Só enxerga isso. Se eu não transar hoje, eu morro. Eu não vou casar porque eu não nasci pra ter uma mulher só. Não sei o quê. Cara, será que não pensa que um dia a idade chega? Eu acho que falta amadurecimento. E a solidão vem junto com o exagero, né? Tudo que é excesso é ruim. Em qualquer parte da sua vida. Tudo que é em excesso. A gente sabe da patologia pelo excesso. Então, se existe... É normal você ficar triste. Agora, não é normal você ficar triste o ano inteiro. Já dizia Frejá, né? Então...
é normal você estar triste, mas não é normal rir o tempo todo, o tempo inteiro. Entendeu? Então, tudo que a gente brinca muito nas nossas andanças, e principalmente com os colegas, que tudo que é em excesso é ruim. Então, a gente sabe da patologia pelo excesso. Se você tem um excesso de sexualidade, tem que ver o que foi que aconteceu na história dessa pessoa para ter isso. Você entendeu? Então, cada um é um. Não dá para você colocar numa caixinha e falar, isso é por causa disso. É que nem eu lhe falei, as ciências humanas, ela não é que nem as ciências exatas. Então, cada um tem a sua história e cada um vai ter o seu processo. Que nem a Kátia falou, falta às vezes amadurecimento. Muitos homens de 50 anos, 60 anos, se acham pequenos adolescentes. Entendeu? Que precisa ter várias mulheres, que precisa sentir o cara. É baixa autoestima, muitas vezes. Entendeu? Falta de autoafirmação, muitas vezes. Depende de cada história. Você entendeu? Então, muitas vezes, é algo que aprendeu culturalmente. Então, pode ser várias coisas. Depende de cada sujeito. Então, cada sujeito tem o seu processo e sua história. Agora, quando você estimula isso, você reforça o comportamento, ele vai continuar fazendo, porque você reforçou o comportamento. Você entendeu? Então, a gente tem que aprender a não estar reforçando esses comportamentos que são inadequados. Você entendeu? Beleza. Gente, se você tiver... Eu acho que o povo tem homens que eles têm vergonha até de demonstrar afeto, de se declarar, de fazer um gesto de carinho. Porque foi criado assim. Foi criado para não demonstrar, foi criado para não expressar. Você entendeu? Porque o homem não chora. Então, se falava muito isso. Você é homem, você não chora. Entendeu? Então, isso foi criado na própria infância. E aí o cara ainda vai, lança uma música, né? E agora quer parar de cantar essas músicas, assim, né? O Pablo. Pois é, homem não chora, né? Chora sim. Pois é, rapaz. Cara, eu tô procurando um vídeo aqui que eu queria colocar aqui no final. Eu vejo esse vídeo direto, eu morro de rir, que é a cena da abertura. Falando nisso, tô doido pra ver seu álbum de casamento, viu? Já tá com ele já? Ainda não. Rapaz, aí. Pois é, eu acho que já. Vai fazer 7 anos de casado. Pois é, rapaz. Só a gente conversando, eu ainda não entendi. Você tem um consultório que você atende particular? Hoje eu estou no Multicentro Pediátrico como coordenação, né? Neste momento estou ainda como coordenação. E gosto muito de atender, de vez em quando atendo também as crianças que vão lá, às vezes tem algumas demandas que dá para atender. Atendo no meu consultório particular, né? Fica onde esse? Na Ecoseg. Ecoseg lá no Rodrigo Caires, aqui perto da antiga Secretaria de Saúde, que hoje é a Secretaria de Saúde e Coordenações. Eu vi. Aí eu atendo lá, amanhã eu vou para Pindobaçu, que eu atendo lá na clínica da Edna, na farmácia Souza, que fica atrás de uma clínica, e eu atendo lá. E estava dando aula, mas eu tive que parar um pouco, porque eu estava muito sobrecarregada. Não achei que estava sobrecarregada. Não e atendo, eu estava dando aula. Eu cheguei a coordenar um curso de psicologia em Bonfim, né? Estava achando e dava aula também em algumas faculdades. A última foi o IF Pernambucano, mas eu não estava mais dando conta, entendeu? E aí eu dei uma paradinha nas aulas. E continuo no atendimento online também. Esses atendimentos no CRAS, no CRES, CAPES, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, né? Eu já coloquei ela ela já fez algumas sessões com um psicólogo. E eu achei que foi muito bom, muito válido. Não vamos dizer que 2 separações na vida de uma criança não vai criar sequelas. Sim. E ela tem muito assim, do pai dela, ser mais fechada, ser menos espontânea, ela é bem tranquila. Se eu tenho um estilo maternal, ela tem um estilo vovozinha. Ela já nasceu muito responsável. Sim. E ela é muito séria, extremamente diferente de mim em tudo. E aí a gente vendo que ela estava como se tivesse uma tristeza nela. Porque numa separação era para ser só entre o marido e a mulher. Só que houve entre ela e ele. Ele não conseguiu ser pai dela, estar presente.
Sim. E menos agora com a morte da mãe dele, que era quem unia a família, né? E aí eu achei muito importante. Mas o custo não é um custo tão acessível para quem ganha um salário. Eu vou te falar uma coisa. Em Campo Formoso está até um custo bem tranquilo com relação a isso, porque os profissionais acabaram, exatamente por saber da necessidade da população, acabaram aderindo a um atendimento social, né? Alguns profissionais fazem isso. Mas tem um ambulatório de saúde mental no CAI, que inclusive eu ajudei a implantar, entendeu? Então, hoje eu não estou mais lá, mas tenho ótimos profissionais lá, entendeu? Que pode estar atendendo ela. No caso, eu que sou mãe da pessoa que não tem um trauma que você vê assim. Não é mas pra é CAPS, só para conversar. Porque CAPS seria um transtorno mental severo e persistente. Aí eu entro em contato com quem para conseguir, no Você caso? pode pegar uma guia com o clínico geral mesmo, falar com... Agora tem que ver se ela tem a necessidade disso, porque você está E ela vendo. precisa querer também, né? Exatamente. Porque não adianta você querer levar uma pessoa para atendimento se a pessoa não quer. Então, muitas mães, às vezes, levam o adolescente olha para sua cara e fala assim, sim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, quem precisa de atendimento é ela, não sou eu. Eu disse para a médica, na realidade, quem precisava do atendimento seria eu, mas aí ia sair nós duas de camisa de força. Eu achei que ela conversando, porque eu sendo mãe, é muito difícil eu chegar e dizer algumas coisas para minha filha, se abrir ou esclarecer. Mas depende se ela quer se abrir. E entendeu? aí eu achei muito, muito importante o que ela aprendeu, a forma como ela voltou de lá. E ela decidiu ir, depois ela mesma decidiu não ir mais. Sim. Isso é... E aí eu gostei, sabe? Mas ela não me procurou mais. Se ela tivesse procurado, eu teria procurado outros meios para poder ela... Como é que diz? É uma selfie, é colada. Ela conversar. Se ela quiser, você pode buscar o Multicentro para criança até 12 anos. Já entendeu? passou da faixa etária. A partir de 12 anos, você tem o CAI, que é o serviço especializado do município, que também é de forma gratuita. É só pegar uma guia, ir lá e agendar, entendeu? Como psicólogo, você agenda a qualquer hora. É só procurar lá, qualquer coisa você pode até procurar a coordenação, que ela é super acessível. Você entendeu, Carol? Mas tem o CAI, que pode estar atendendo esses adolescentes, adultos. Pode ser você, se ela não quiser, entendeu? Porque às vezes é necessário. É muito difícil. Porque às vezes a gente acha que é o outro que precisa e muitas vezes é a gente Eu que acredito precisa. que seja mais eu. A gente não consegue... Ela é uma filha, assim, ela é mais minha mãe do que a mãe dela. Ela sempre está mais com a razão. É como se ela soubesse como me guiar, entendeu? Eu vim crescer muito e aprender a aceitar a vida. Eu sempre tinha aquela coisa, eu quero morrer. Eu era adolescente do diáriozinho, eu quero morrer. E a Bruna é uma pessoa, assim, muito, muito responsável. Ela é muito... madura demais. Ela é pra linda idade, o né? jeito dela de ser. E às vezes eu sinto que a minha falta de saber lidar com ela traz uma carga maior para ela. Talvez você precise de terapia. Eu acho que a pessoa... Olha aí, a Bruna, olha que coisa, era uma conversa para ela ter longe de Bruna. Bruna tá lá, mãe, meus colegas, amanhã na escola. Não, mas eu acho que essa faixa etária é para você se aceitar e você entender que como é que é? Ontem ela era criança, agora já é praticamente Raquel dela. Viu, Solange falou para mim, rapaz, Kátia, eu conheço. Ali, olha, é 2 horas para ela explicar a letra A. Imagina quantas letras tem um alfabeto. Sol também tem o dom da oratória. Tu não fica atrás. Gente, vocês vão... O galo vai que o Charles falou também. Vai amanhecer o dia. Gente, olha... Obrigado pela paciência de vocês. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Eu sei que muita gente deve ter algumas indagações. Procure a Sol. Fica ali próximo à Secretaria de Saúde, não é isso? Né, consegue. Gente, é importante, olha. Que Sol é essa? Eu vou dizer uma coisa pra você. Não, procure a Sol do Charles. Não vá procurar a minha Sol, hein? Charles, que responsabilidade. Procure a Sol do Charles, viu? A minha eu faço um eclipse, vocês não vão ver. É sério, procure, porque, olha, é uma profissional. Cara, o pouquinho de tempo, eu até brinquei com a senhora, digo, rapaz, o pouco que ela... Eu sou aquele cara que o cara faz o alicerce, eu digo, eu construo o resto da casa. Porque é uma base, eu já imagino, sabe? Você não é aquele profissional que dá aula de violão e arrasta a aula para poder faturar.
Você não. Sua consulta eu acho barato. Porque o cérebro é uma máquina que destrói a minha vida, ou constrói a minha vida, destrói meu casamento, destrói meu relacionamento com os meus filhos. E o meu maior inimigo, o maior inimigo de uma empresa, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Gente, é o seguinte, G Barbosa está em Saldão, pneu aro 13, aro 14, refrigerador, máquina de lavar, tá barato pra caramba, viu? Cuidado. Smartphone para as mulheres, pneu para os carros das pras mulheres, tá bom? Olha, Gente, vai pro G Barbosa, vou viu? comprar os estofados. Beleza? É isso, Mercado Brasil, quarta e quinta maluca, é isso aí. Gente, Ainda não conheço. um feliz sábado para vocês, adventistas. Paz de Deus para você que é da Cristã no Brasil. Paz do Senhor para você que é da Assembleia de Deus e Pentecostais Canela de Fogo. E graça e paz para você que é da Videira, da Batista Sião. E cada um tem seu cumprimento. E eu só digo boa noite para vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu sei, a gente está aprendendo, a gente vai fazer uns cortes, vamos diminuir o tempo, entendeu? É complicado. Você cortar um vídeo de 2 horas e tanto é complicado, viu? Se deixar essas 2 aí, você sabe como é complicado. Elas estão com a canela chata, que eu fico só chutando aqui embaixo da mesa. Eu brincando. Mas só eu queria te agradecer. Para mim, linda. eu ficaria conversando com você aqui, sabe, a noite toda, porque eu gosto de conversar com pessoas que me agregam. Porque tem pessoas que cada conversa, você passa uma positividade. Você não é uma pessoa que mostra só a doença. Você não olha assim e diz, ó, um dia estávamos num velório e eu comentei uma coisa e você disse assim, de repente não estão nem olhando para você, de repente é você que está imaginando isso. Foi um negócio assim que aconteceu lá. Eu olhei, se tivesse uma figurinha, eu teria jogado aquela figurinha. Entendeu? Do cachorrinho. Eu gosto, entendeu? Eu aprendo muito. Você acredita que eu estou aprendendo a conviver com as pessoas com minha esposa? Porque ela tem um dom assim você está me entendendo? E eu acho que eu queria conhecer outras Solanges para ver se são iguais. Porque as 3 Solanges que eu conheço na minha vida são iguais. Cara, você, minha esposa, a Solange lá de Guanambi, são iguais. Dayan, que ele faz aquele negócio com aquelas máquinas na cabeça, como é que chama? Neurofeedback, não sei o que e tal. Então assim, põe, né, aqueles sensores assim, fica olhando no vídeo. Negócio, eu nem sei falar, né? Dayan Morte, um abraço, um dele vem aqui, mas eu não posso pagar a tua passagem. Depois que você virou doutor, você ficou assim. Então, gente, obrigado. Sol, pode se despedir aí do pessoal. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, Conrado, pelo convite. Obrigado por terem ficado com a gente até esse momento. E foi um prazer, né, estar aqui. Quando precisar, estarei novamente. Pronto, é isso aí. Boa noite a todos. Isso aí. Você, Kátia. Eu aqui agradeço. Fiquei o dia todo pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Mas amei. Não amei ter que contar essa história em si, mas ela faz parte da minha vida e eu não poderia ser menor ou maior sem ela. Gosto de ter vivido isso. Precisei passar por isso. E um dia a Kátia vem aqui, porque ela é esperta, para ela falar tudo de carne. Ensinar você como é que faz um corte para um churrasco, viu? E a Sol, eu queria que o cérebro dela tivesse umas cápsulas pra gente ver as histórias que ela já viveu. Gostei de ter te conhecido. Uma mulher muito guerreira, deve ser linda essa cabeça aí dentro. E ela não é porque ela não pode, ela fez um juramento, né? Mas daria um livro, um passe. Daria